muitas pessoas morrem, né, cara, ou chegam na hora da morte e elas descobrem o propósito da vida delas nesse momento. Eu acho que quanto mais cedo na nossa vida nós descobrimos qual é o nosso propósito, melhor fica, né, as nossas atitudes, os nossos objetivos. E assim, qual é o propósito do João? É me desenvolver desenvolvendo pessoas, cara. Vietnã, os vietnamitas, quando eles queriam descobrir quem era o líder de uma patrulha, eles não atiravam no cara que tinha mais estrela, mais divisa. Eles atiravam em qualquer um. E o cara que saísse dando ordem, coordenando, era o segundo. Porque esse cara que era o líder lá. Então, isso aí é um negócio muito bacana. Eu até arrepio aqui. Porque muitas vezes o líder, cara, é aquele cara que tá ali junto, é aquele cara que a equipe realmente vai sentir a falta dele. Hoje eu tava compartilhando com o pessoal aqui, ô João, que eu tava passando fio dental no dente, né? E me veio um insight, me veio uma reflexão. E eu falei, cara, quem não tem a capacidade de limpar o seu próprio dente com fio dental, como vai liderar qualquer coisa? Exatamente. É a mesma coisa da cama, irmão. Se você não consegue arrumar sua cama, você vai liderar o quê? Um recadinho rápido aqui antes de iniciar o nosso podcast Eterno Herói, sempre com veterano, sempre com militar aqui compartilhando a sua jornada. Deixa eu te falar uma coisa, 90% dos jovens que servem as Forças Armadas têm uma certa dificuldade na hora da recolocação no mercado de trabalho, que é a vida após a baixa. Sabia disso? Infelizmente isso acontece. E nós preparamos um método chamado Operação Transição. Você vai na descrição, clica no link Operação Transição e faça parte, nunca mais fique desempregado, guerreiro. Agora o episódio está contigo aí, tamo junto. Não esqueça de deixar teu comentário e participar junto com a gente. Fosse honra. Raça e vibração, Eterno Herói. Seja muito bem-vindo aqui no canal do Eterno Herói, onde compartilhamos mais uma vez história de militares e veteranos desse nosso Brasil, valorizando a nossa tropa. Então seja bem-vindo. Já peço para você dar uma curtida aí no vídeo, compartilhar, deixar o teu comentário, porque hoje eu tô com um cara aqui que é um cara que tem muita experiência nas operações especiais, mas também muita experiência no mundo militar. Foram mais de 30 anos aí servindo na nossa pátria e tá aqui hoje para compartilhar um pouco mais. Acabou de lançar um livro agora de resiliência, falando um pouco sobre transição de carreira. Tem muito conteúdo de qualidade que esse camarada vai trazer aqui pra gente. Então, se você conhece ele, ó, já deixa o teu comentário, já fala qual foi o ano que serviu com ele. Eu acho que ele só passou por 2 unidades militares, então foi durante muito tempo aí servindo durante 2 unidades. Então, se tu conhece ele, já deixa o comentário aí pra gente estar conectado aqui, ó. João Ricardo, irmão, satisfação de receber, já bate aqui. Satisfação é minha, força. Fosse honra sempre. Fosse honra sempre. Mais um Comandos aqui junto com a gente, aqui, ó, mais uma Operação Especiais. E a gente vai falar muito da transição de carreira para o mundo corporativo. Vamos falar muito sobre mentalidade, resiliência. O que você, guerreiro, que está aí assistindo a gente aí, precisa fazer quando chegar o dia. Esse dia vai chegar, né, João? Com certeza, E esse dia chega para todo mundo. Para o cara que serviu 1 ano, 2 ou até... Agora é 35 anos, não é isso? 35 anos. Agora, esse dia vai chegar. E como é que vai ser a sua rotina a partir daí? O que de fato vai fazer? Mas não sou eu que vou falar sobre isso. Quem vai falar sobre isso vai ser o João. João, irmão, pra gente aqui é uma satisfação poder compartilhar aí essa experiência aí de que você... Cara, eu dei uma olhada lá naquele documento que tu me mandou, uma referência elogiosa, né? Exato. Cara, foi quando eu fui pra reserva. Tem muitas missões ali. Talvez você que tá assistindo a gente, cara, não era nem nascido de quando ele tinha entrado para as Forças Armadas. Um cara altamente treinado e capacitado. Irmão, pra gente é muito honroso poder compartilhar a tua jornada. Queria que tu se apresentasse pro pessoal e desse as boas-vindas aí pra gente começar o nosso bate-papo aqui. Bom, meu irmão, primeiramente aí, cara, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui no teu espaço,
para a gente trocar ideias, experiências. O teu trabalho também, cara, é um trabalho aí de referência. Quando você me convidou e me explicou o trabalho que você faz, eu fiquei muito empolgado. Legal. Porque o nosso objetivo, na verdade, é o mesmo, né? É trazer as nossas experiências para os nossos irmãos de farda, para aqueles que estão aí buscando, né, uma transição de carreira, ou estão querendo ir para o mundo corporativo, ou mesmo querendo, né, fazer um curso de especialização dentro do Exército. Então, eu acho que o nosso bate-papo ele vai ir nessa direção. Então, agradeço muito, cara, pela oportunidade. É uma honra estar com você aqui. Cara, assim, o pessoal que me conhece aí, eu sou o João Ricardo, tenho 52 anos, estou na reserva. Um garoto, hein? Como primeiro-tenente. Passei a maior parte da minha vida nas Forças Especiais. Sou gaúcho, mas eu falo que sou cariúcho, porque eu vim para o Rio de Janeiro em 1996 e permaneci boa parte da minha vida, aqui mais tempo aqui do que no Rio Grande do Sul. Sou oriundo de cavalaria. Bom, mais da cavalaria. Da turma de 92, me formei e fui para o 8º RCMEC Uruguaiana, onde eu tive diversos aprendizados, mas eu sempre tive um sonho, né, desde recruta, de ser Forças Especiais. Pode parecer até doideiro para o cara como recruta, mas é verdade, lá do Sul, em Santo Ângelo, eu servi, ingressei no na 16ª Brigada de Infantaria Motorizada, hoje está na selva, e foi lá que eu conheci o primeiro Forças Especiais, que foi o meu referencial, né? Para que eu decidisse seguir nessa linha aí. Mas isso aí a gente vai desenvolver esse papo aí durante o podcast, cara. Pô, legal, João. Parabéns aí pela jornada. Irmão, tu falou que começou a tua carreira militar, já automaticamente já teve alguém que tu olhou ali e queria, de fato, se tornar um operador especial. Muita gente que senta nessa cadeira aí, vem a fase do Rambo. Não, quando eu vi o filme do Rambo, mas também você viu, de fato, na vida real. Mas pra gente iniciar, quem é o João fora da farda, irmão? Então, cara, assim, já viu que eu sou acelerado, todo mundo que me conhece sabe disso. Eu sou um 220, mas assim, eu sou um cara que tô sempre correndo atrás. Eu fui para a reserva e não consigo parar, né? Eu acho que nós temos um objetivo na vida, cara. E eu acho que essa é a primeira coisa que a pessoa tem que ter. Muitas pessoas morrem, né, cara, ou chegam na hora da morte e elas descobrem o propósito da vida delas nesse momento. Eu acho que quanto mais cedo na nossa vida nós descobrimos qual é o nosso propósito, melhor fica, né, as nossas atitudes, os nossos objetivos. E assim, qual é o propósito do João? É me desenvolver desenvolvendo pessoas, cara. Então, isso que eu decidi para minha vida, e isso aí já faz um bom tempo. E em cima desse propósito, eu desenvolvi todas as minhas atividades, tudo aquilo que eu faço é em prol disso, cara. Eu acho que isso tem um significado. Ninguém vem na vida, cara, ninguém passa por aqui sem ter um propósito. E isso é o que dá significado para aquilo que a gente faz. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, que eu sempre falo, cara, qual é o seu propósito? O que você veio fazer na vida? O que você quer deixar de legado, né, quando você partir? Então, isso aí é o que guia, né, todas as minhas atividades aqui. Então, eu sou esse cara que tá sempre buscando isso, trabalhando em prol das pessoas. Eu acho que quando você trabalha em prol das pessoas, os resultados vêm. Eles são consequência disso. Sim. Então, isso é muito importante. Eu sempre falo, cara, eu nunca, no Exército, passei 30 anos, bicho. Eu nunca puni ninguém. Eu nunca precisei exercer liderança por posto, função. Isso aí, a liderança sempre foi muito natural, né, cara? E eu nunca forcei também isso. Então, eu acho que isso que é o importante. As pessoas, você entender as pessoas e conduzir elas, né, cara? Dentro daquilo que você acha que pode ajudar. Sem ser um negócio forçado, entendeu? Ó, já peguei aqui algumas informações poderosas. Descubra teu propósito. Você, de fato, sabe qual é o teu propósito na vida? Se você sabe, já comenta aqui, ó, meu propósito é esse. Já participa junto com a gente aqui. O segundo é o seguinte, irmão, liderança, não precisa de seguir aquele impulsionamento de mandar, né? É o exemplo. Cara, e assim é um negócio até interessante, porque no Vietnã, os vietnamitas, quando eles queriam descobrir quem era o líder de uma patrulha, eles não atiravam no cara que tinha mais estrela ou mais divisa. Eles atiravam em qualquer um.
E o cara que saísse dando ordem, coordenando, era o segundo. Porque esse cara que era o líder lá. Então, isso aí é um negócio muito bacana, eu até arrepio aqui, porque muitas vezes o líder, cara, é aquele cara que tá ali junto, é aquele cara que a equipe realmente vai sentir a falta dele. É o cara que se preocupa com a equipe, muitas vezes colocando até a vida dele em risco, né? Então, a liderança ela tem muito a ver com isso. Eu sempre pergunto assim para os caras: não, eu sou líder. Sim, você é líder, mas o quanto você se preocupa com a sua equipe, o quanto você representa a sua equipe. A liderança, para mim, pelo menos para mim, João, ela está muito baseada nisso. É o meu estilo de liderança, né, cara? Irmão, já concordo plenamente contigo. Acho que a liderança, de fato, é você servir, né? Quando tu fala de propósito, tu fala de transbordo. Eu sempre digo, irmão, quem não está transbordando está ficando para trás. Você aprende muito mais quando você ensina, né? Tem que transbordar, você aprende muito mais, você recebe muito mais. É uma sinergia muito, muito boa. Mas desse período aí de Forças Armadas, de liderança, recebi algumas indicações aqui, né? Tem que agradecer aqui ao nosso camarada lá, o Gustavo, né? Gustavo, né? Porra, eu confundo o nome, tá vendo? O Sarpa lá, o Diego Serpa. Porra, Diego Serpa. Serpa, irmão, obrigado pela indicação. Algumas pessoas falaram comigo aqui sobre você e é importante demais receber essas indicações dos amigos também, mas por essa característica, cara, da liderança, da resiliência, desse tempo todo de Forças Armadas. Mas como militar, irmão, como é que foi para você esse período de formação? Como é que foi para você esses desafios de se tornar operador especial? Para você, existiu um momento que marcou a tua carreira nas Forças Armadas? Tipo assim, cara, que esse momento para mim foi crucial para eu estar aqui hoje. Então, por incrível que pareça, cara, o principal momento foi quando eu fui recruta, né? Assim, eu entrei pro exército, eu vim de uma família muito humilde, né, cara? Uma família muito pobre, uma família grande. E, assim, o exército, para mim, foi a minha salvação. Foi a oportunidade que eu tive, né, de mudar o meu status quo lá da minha vida, não só da minha vida, como da minha família. Sim. Então, eu influenciei toda a minha família. Já tinha alguém da família militar, não? Tenho vários irmãos militares, mas, policiais assim, pai, também. Assim, antes tinha o meu avô. Teu avô. Então, também serviu como referência, né? Mas foi onde eu consegui. E ninguém, cara, que me conhecesse, né? Eu falo até um pouco disso no meu livro, me falaria que eu seria força especial, porque eu era um cara totalmente minguado, eu não tinha preparo físico nenhum, e assim, não tinha liderança, nunca me destaquei em nada. Podia dizer até que eu era um zero à esquerda, cara, assim, não era um cara que nunca tinha me destacado nada. Eu fui me descobrir realmente no Exército. Fui me descobrir as minhas capacidades, né? No Exército, capacidade de liderança. Inclusive, essa capacidade começou lá como recruta. Quando me colocaram como xerife, pela primeira vez eu olhei assim, cara, tô de xerife isso aqui. Sabe como é que é recruta xerife, né? É só porrada. Bisonho, ninguém te obedece e tal. Mas eu consegui já desenvolver alguma coisa ali. E assim, até eu sempre comento isso aí, foi a primeira vez que eu levei um elogio na minha vida, né? Isso aí me marcou muito, porque eu vi que eu sou alguém, eu tenho condição de fazer alguma coisa, e aquilo foi o que me deu força, né? Força e resiliência, né? Foi o que me deu força para eu iniciar toda essa trajetória e pensar lá na frente. Falei assim, cara, eu consigo fazer alguma coisa, eu vou conseguir passar. Eu olhei assim, cara, o exército é muito legal, eu quero seguir carreira, até o concurso para a ESA. E aí eu olhei assim, cara, vou fazer isso. Vou seguir aqui porque eu me identifiquei com isso aqui. Então, na verdade, tudo começou aí. O momento que mais marcou na minha vida foi esse momento. Ele que me direcionou. Foi lá na época, lá, o sargento, os oficiais que me orientaram, que falaram as oportunidades que tinha, não sabia, não tinha nem ideia, né? Então, isso que foi o grande start, né, da minha carreira. E como eu falei, né, nessa época que eu conheci o então já falecido sargento Mazeira, ele tinha terminado o curso de Forças Especiais e retornou lá para a brigada. E quando eu vi ele chegando, foi um negócio assim, cara. Todo mundo parou, né? E ficou olhando ele chegar, aquela farda bonita, com aqueles brevês, tudo. Aí todo mundo... eu olhei para aquilo e digo, porra, eu quero ser esse cara aí. Aí o sargento falou, porra, esse cara aqui, ó, esse cara é foda pra caralho, não sei o que e tal. E vocês têm que respeitar muito ele. E ele passou aquela pose assim, eu falei, cara, você igual esse cara aí. Cara, essa influência é muito boa. Era um sonho, assim...
praticamente impossível. Eu era recruta, não tinha nem Sim. passado na ESA, não tinha preparo físico nenhum. Então, mas eu coloquei esse objetivo na minha vida. Sim. Naquele momento, eu falei, cara, eu vou ser Forças Especiais. Tu declarou, né? E a partir dali, eu comecei a traçar minha vida para isso. E aí, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Tenho que passar na ESA. Foi o meu primeiro foco. E aí, eu parti para cima ensandecido. Eu passei como recruta. Pô. E eu decidi isso aí em fevereiro, a prova era em junho, né? Pô. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Eu estudava que nem maluco, cara. E tu já tinha uma base de estudo? Nada, eu era um zero à esquerda em estudo, cara. Muito fraco. Mas, pô, cara, é isso. Quando você coloca um propósito, quando você coloca um objetivo, cara, isso é o que te move. Sim. Tu não tem isso, cara, tu fica divagando, fica pensando, vou fazer isso, não vou fazer aquilo tal, e não faz nada. Tu tem que, cara, é isso aqui. O que eu tenho que fazer? É isso. Bora. Mas às vezes o cara não consegue nem identificar o que ele precisa fazer, se ele não encontrou o propósito dele. Exatamente. Exatamente. Por isso que o propósito é importantíssimo, cara. Por isso que você tem que ter esse lado, senão tu vai ficar... A gente vê as gerações mais novas muito perdidas, aí o cara entra numa faculdade, desiste, vai para outra, aí faz um curso... Começa o curso e não termina. E também hoje o mundo, cara, ele tá mudando muito. Velocidade. Você faz hoje uma faculdade, você nem sabe se quando você terminar ela, aquela função vai existir. Então essa incerteza que a gente vive hoje, ela causa, né, todo esse cenário. Então, cada vez mais... é importante, né, essa capacidade da gente entender onde que a gente quer chegar. E como é... João, com o seguinte, como é que a gente... Já vamos aproveitar aqui. Pô, tu é instrutor, meu irmão. Tu é instrutor, tu é o cara que entende disso. Como que esse cara que tá assistindo a gente aí possa encontrar o propósito dele? O que ele precisa entender? Cara, peraí, tá lá assistindo a gente agora, mas tipo assim, beleza. Tô vendo vocês falar aí, mas como é que eu desperto isso? Então, cara, importante. Primeiro, você tem que decidir. Você tem que ter um referencial. Isso aí é importante. A gente tem um referencial. O que eu quero ser? Hoje eu tô aqui. E eu falo muito para minha equipe. Então, cara, você conquistei um cargo de vigilante. Show, meu irmão. Tu já deu o primeiro passo. Agora você tem que pensar onde eu quero chegar. Qual é o meu referencial? Eu quero ser um coordenador? Você tem que olhar para aquele coordenador e ver o que esse cara tem que eu preciso para chegar nele. Então, não tem jeito. Você tem que ter um referencial. Eu quero ser o CEO de uma empresa. Hoje eu sou o estafeto, mas eu quero ser o CEO de uma empresa. Vai entender a história desse CEO. Como que ele chegou lá? O que ele fez para chegar lá? Então, tem um filme muito bacana que se chama A Milhões de Quilômetros, onde fala sobre um jovem que ele queria ser astronauta. Era um jovem muito pobre, mexicano. E, cara, ele faz exatamente isso. Ele tinha o propósito dele, o objetivo era ser astronauta. E ele foi criando passos para chegar até lá. O que eu tenho que fazer primeiro? Tenho que me formar. Depois, o que eu tenho que fazer? Tenho que conseguir um emprego público. Depois, eu tenho que fazer o quê? Ele foi reprovado 12 vezes. E cada vez que ele ia, ele olhava assim, cara, tá faltando o quê? Tá faltando aprender a pilotar, ele aprendeu. Tá faltando eu ser mergulhador, ele foi aprender a mergulhar. Até que ele conseguiu. E é isso. Então, qual a primeira coisa? Onde eu quero? O que eu quero? Qual que é o meu grande sonho? Nada é impossível. Nada é impossível, cara. Nada é impossível. O impossível está aqui. Eu coloco minhas barreiras. Mas eu tenho que ser inteligente. Eu quero chegar lá. Qual o primeiro passo? Tem que fazer uma faculdade. Tem que aprofundar isso aqui. Conquistei isso aqui. Qual é o segundo? E aí você vai estabelecendo meta. Tem um processo que se chama OKR, Objective Key Results. Então, eu traço meu objetivo. Depois eu traço degraus para chegar nesse objetivo. Etapas por etapas. Cada degrauzinho desse, eu vou cumprindo, eu atinjo meus resultados para chegar lá em cima. E isso te traz uma satisfação muito forte. Isso, né? É planejamento estratégico. Então, nós temos que ter planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico? É visão de futuro e como que eu chego até esse futuro. Então, o cara faz lá cursos em instituições renomadas para aprender isso, cara. Então, estou falando aqui, o que é planejamento estratégico? Tá de graça aí, de graça. De graça aqui, ponto. Você tem que ter uma missão, você tem que ter os seus valores. Aí é importante. Qual é a minha missão? A minha missão é ser CEO, ok. Quais são os valores que eu tenho que ter para chegar lá? Qual que é a minha visão de futuro? Isso é planejamento estratégico. Nós temos que ter planejamento estratégico na nossa vida, pô. E aí você vai traçar os seus objetivos a curto prazo para chegar até lá, pô.
etapas. A maioria das pessoas, cara, assim, acorda de manhã pensando no almoço, depois pensa no jantar. No outro dia acorda pensando no almoço e pensa no jantar. Visão curta. E é sexta-feira, tem um pessoal da Da sexta-feira. sexta-feira. Visão curta. Curta. Muito curta. É sobreviver, né? Sobreviver. A gente não quer sobreviver. Nós queremos futuro. Eu posso estar sobrevivendo hoje, mas eu estou sobrevivendo para alcançar algo maior lá na frente. Pra viver. Senão você vai viver a sua vida inteira nesse ciclo curto. Corrida dos ratos, né? Sempre no ciclo curto. Sempre no ciclo curto. Tem que pensar estratégico, pô. Excelente, João. Ó, já pegou, já anotou o bizu aí? Anotou o bizu? Ó, o João tá trazendo conteúdos aqui valiosos. Já peguei só nesse primeiro momento, não tem nem 10 minutos ainda. Aí, já tem quanto? Já tem 5 cortes ali, João, já com esse pouco tempo aqui de informação. Então, mas é muito tempo de dedicação, muito tempo de formação lá na tua atividade. Irmão, algo que você sente um orgulho imenso que tu fez nas Forças Armadas. Tu consegue compartilhar com a gente? Pô, cara, tem diversas passagens aí, né? De missões, mas assim, cara, eu sempre falo, desenvolver equipes. E eu tenho um orgulho muito grande de um camarada hoje, vou até falar, é capaz ele vai até chorar quando ouvir o podcast aqui, porque o Cunha, hoje ele é coordenador de segurança lá na Rio Galeão. E, cara, eu conheci esse cara aí no Secopab e nós começamos, né, a trabalhar junto. Ele era cabo e teve um dia que eu cheguei e falei assim pra ele, pô, Cunha, se eu fosse pra guerra, tu é um cara que eu levaria, cara. Meu canga. E assim, ele colocou aquilo na cabeça dele, né? Depois ele falou, pô, João, aquilo me deu uma motivação, né, muito grande pra eu estar aqui hoje. E assim, então, isso é o que eu me orgulho, cara. Cada vez que eu encontro uma pessoa que passou, que a gente teve lá atrás, um momento de interação, e hoje ele chega para mim e fala, pô, João, aquilo que a gente fez lá hoje significou isso na minha vida, hoje eu tô aqui. Então, esse é o meu grande orgulho, cara. Saber que eu pude contribuir com alguma coisa para alguma pessoa e que isso transformou a vida dela. E às vezes são coisas que você faz, nem pensa que está fazendo. Cara. São palavras que você fala ali. E por quê? Da mesma maneira que lá atrás, aquele oficial que me deu aquele elogio mudou a minha vida, e eu guardei aquilo para mim, eu sempre procuro fazer isso para as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. A gente recebe, no curso de comando, a gente recebe reforço negativo o tempo inteiro, uma coisa diferente. Mas isso aí é importante a gente fazer, cara. Chegar para uma pessoa, dar um elogio, mostrar para ela que ela é capaz. Então, eu acho que durante toda a minha vida na carreira, eu sempre procurei fazer isso para quem estava comigo, junto com a minha equipe. Então, o meu grande orgulho é quando eu encontro essas pessoas, né? E eu tenho esse feedback. Cara, isso ainda continua na mesma coisa que a gente estava falando, transbordo, né? É ser ponte para alguém, né? Ser um canal de bênção na vida do outro. E aproveitando aqui, eu quero elogiar o Novinho que tá ali, ó. Novinho, parabéns pelo trabalho, tá? Aproveitando aqui para dar esse incentivo para ele ali. E é isso mesmo. Para ele fazer o que ele precisa ser feito ali. Mas brincadeira à parte aqui, eu acho que, cara, isso é fundamental. Eu fico muito feliz também quando a gente recebe uma mensagem, né? Uma mensagem simples. Caraca, irmão, pô, esses dias eu consegui um emprego para um camarada que eu conheço, então ele mandou mensagem pra gente. Eu consegui, não. No grupo, né, conseguiu. E depois ele mandou mensagem, irmão, tô participando da entrevista. Eu falei, irmão, depois, cara, obrigado. Irmão, nunca vou esquecer do que tu fez por mim. E essa eu falo sempre aqui pro David, né? Nós somos uma ponte na vida de milhares de jovens por todo o Brasil. E assim, com certeza, esse momento orgulhoso que você compartilhou com a gente foi essa ponte na vida desse camarada que olhou para o cara, foi só uma fala, irmão, levaria você comigo. Aí o cara lá, caraca, irmão, o João levaria eu comigo. Pô, isso transforma a vida. E precisa muito disso na sociedade, né, irmão? De pessoas que têm esse pensamento. E hoje a gente vê, né, as mídias sociais estão aí, muitas vezes elas afetam a vida das pessoas, né? Os haters, de forma né, negativa, os haters. Então, a gente tem que estar bem de cabeça para enfrentar esse cenário. Isso aí vai muito na resiliência, né? Na capacidade que a gente tem. O que é resiliência? A resiliência ela é uma lei da física, né? Onde qualquer material ele sofre uma transformação e a capacidade que ele tem de voltar para a forma normal dele o mais rápido possível. Se você pegar um plástico e torcer ele
ele pode ser um plástico que tem lá ou pode ser aquele que fica na mesma posição. Esse não tem resiliência nenhuma. Se você pegar um metal e torcer, a tendência dele é voltar o mais rápido possível. Esse tem resiliência. Então, é a mesma forma com nós. O que é a resiliência pessoal? É a capacidade que eu tenho de tomar porrada, e vamos lá, Rocky Balboa. Rocky Balboa toma porrada o tempo todo. Depois ele pega e volta e vai para cima. Eu gosto muito de falar desse exemplo. E ele levanta e ganha a luta. Isso é resiliência. É você tomar porrada, absorver, pensar e voltar. Agir. Então, o estado normal, né? O mais rápido possível. Hoje a gente precisa muito disso. As pessoas precisam muito disso. E aí vem um negócio interessante, cara. Porque você já viu, a gente está tendo muito problema, né? Eu vejo até o Bodão fazendo um trabalho muito bacana com essa parte de combate, prevenção, né? A depressão, ao suicídio. Tu já viu o pobre se suicidar, mano? Na bucha. Cara, é difícil, né? Mas... Por quê? Acontece. Mas é porque o cara tá pensando em sobreviver, pô. A pessoa que tá na dificuldade, ela quer viver, pô. Ela tá brigando para sobreviver. E muitas vezes as pessoas que já estão numa situação mais cômoda, que tá tudo ali, ela acaba cometendo isso. Às vezes eu fico olhando assim, cara... Ela não tem a resiliência de passar pela dificuldade. Exatamente, porque não tem resiliência para dificuldade. Por isso que é importante, muitas vezes, né, até na criação dos nossos filhos e tal, mostrar a dificuldade. Mostrar, cara, vai lá, supera isso aqui. Você tem capacidade de superar isso. E é um negócio bacana que a gente tem que desenvolver nas pessoas, que eu falo assim, velho, enfrenta desafios. Se expõe a desafios. Então, mas o momento da tua época era o momento onde teus pais ali te incentivavam isso. Hoje a gente está vendo a criança cair no chão, as pessoas já tratam a criança diferente. Como é que a gente pode fazer com que o pai, por exemplo, eu sou um pai de uma menina de 10 anos. Tipo assim, eu busco fazer com ela como meu pai fazia comigo. Só que assim, eu vejo as pessoas da minha idade que não é assim. Como que a gente vai trabalhar isso nessa sociedade, irmão? O que acontece, cara? Vamos lá. Isso aí vem até de problema de gerações, né? Então, a geração da minha mãe, dos nossos pais, né? Foi uma geração que sofreu muito. É mais dificuldade. Isso. E tiveram uma melhoria, né? De situação e tentaram criar os filhos já com menos... digamos assim, uma situação melhor. Eu passei por isso, não quero que meu filho passe. Esse é um problema. Eu, da mesma forma, comandos foram especiais, mas a gente tem aquele tratamento diferente. Tem. Eu caminhava 5 quilômetros tomando chuva no lombo, fria lá no sul, para ir pro colégio. O meu filho nunca foi a pé, sempre foi de carro. E é uma situação, mas eu sempre conversei muito com ele, né? Sobre isso. Quando a gente ia tomar uma Coca-Cola, cara, eu falava assim, cara, eu tomo essa Coca-Cola com tanto gosto porque tu não tem noção da minha vida. Eu ficava olhando as pessoas tomar Coca-Cola e eu tinha vontade de tomar, pô, mas eu não tinha dinheiro para comprar. Hoje, quando eu abro uma Coca-Cola, toda vez que eu abro uma Coca-Cola, eu sinto um prazer, cara, de falar assim, cara, hoje eu consigo comprar uma Coca-Cola e tomar a hora que eu quiser. Celebra, né? Tu celebra. Isso, porque a gente aprende a valorizar pequenas coisas, pô. E a geração nova não tá conseguindo valorizar isso. Não valoriza isso. Não valoriza as pequenas coisas, as pequenas conquistas, porque já tá ali, já ganhei. Aí o cara fica dando noção pra bobeira. Meu cabelo tava ruim, falaram que meu cabelo não sei o quê. Falaram. Aí já entra em depressão. Cara, se o cara falar que meu cabelo tá ruim, eu não tô nem aí. Eu passei bullying o tempo todo no colégio. Rasparam minha cabeça, né? Rasparam minha cabeça e tal. Então, assim, a gente se desapegou dessas coisas, cara. Então, eu acho que isso é importante a gente conversar, trazer, mostrar isso, né? Não vai fazer o cara passar, mas pelo menos mostra, né, que ele pode superar. E é importante, o americano, o europeu, cara, eles fazem um negócio muito bacana quando terminam ali o ensino médio, às vezes quando terminam o curso superior. Eles vão para países mais pobres para fazer trabalhos sociais. Isso é importante. Por quê? Conhecendo uma nova realidade, ver as dificuldades e depois retorno, né, com uma experiência, uma bagagem. O brasileiro não faz isso, faz muito pouco. Pouco. Nós nos dedicamos muito pouco a questões sociais. Pegar um jovem, cara, vai lá fazer um trabalho, vai conhecer uma realidade diferente. Nós vivemos numa bolha, cara. Sim. E assim, isso é um negócio que eu falo muito. Porque não sei o que, tal, porque a geração tal, uma bolha. A maioria da população mundial, ela vive numa situação crítica. Esse pessoal tem resiliência, cara. Eu morei na África, eu sei.
O cara tava tomando lá debaixo, ele tava cantando, tava feliz. Eu olhava assim, E não canta pouco não, né? e não, eu canto da dificuldade e tal, mas porque eles querem viver, eles têm força, eles têm resiliência para superar aquilo. Mas existe uma bolha hoje que vive confortável e tal, e a maioria das pessoas estuda só isso aqui. E acha que esse cenário é o cenário... Não, Ideal. não, na verdade, isso aqui é a minoria. A maioria tá pegando ônibus lá em Campo Grande todo dia, Santa vindo em Cruz. pé para trabalhar no centro, pô. Ou para estudar, ou tá caminhando ali. Então, existe uma outra face disso aí que às vezes não entra nas estatísticas, que na verdade é o que mais tem, né, cara? A maior parte da população está nesse estilo de vida, Sim. pela sobrevivência, pelos hábitos, né, de onde vem, onde foi criado. E até ver aí um negócio bacana, cara, que se você pegar hoje, por exemplo, o soldado do exército, a maioria deles vem dessa camada, né? Esses caras passam por uma formação do exército, têm um conhecimento e eles têm resiliência. Quando a gente fala assim, por que eu contrato bastante militares? Justamente por isso. Porque eu sei que o cara passou por uma situação, eu sei que ele tem um conhecimento, eu sei que ele passou por dificuldades e desafios, e que hoje, quando ele reingressa novamente no mundo civil, ele é um cara diferenciado. Por isso que é importante o serviço militar. Para o cara que nunca fez uma faxina, nunca fez passou num campo, nunca passou sem dormir. Aí a gente vê muitas pessoas criticando, o exército faz faxina, não sei o quê. Cara, é importante. É importante você aprender a fazer isso, limpar o seu quarto, arrumar a sua cama, limpar o seu banheiro. Cara, arrumar sua cama é uma atividade principal para qualquer ser humano. Todo dia eu acordo, arrumo minha cama de manhã. Hoje eu estava compartilhando com o pessoal aqui, ô João, que eu estava passando fio dental no dente, né? E me veio um insight, me veio uma reflexão. E eu falei, cara, quem não tem a capacidade de limpar o seu próprio dente com fio dental, como vai liderar qualquer coisa? Exatamente. É a mesma coisa da cama, irmão. Se você não consegue arrumar sua cama, você vai liderar o quê? Sim. Não, e lá quando eu comandei o tiro de guerra, cara, eu criei um programa de liderança. Por quê? Hoje nós temos um grande gap de líderes. As organizações estão enlouquecidas atrás de líderes, pessoas que liderem. Porque é muito difícil trabalhar com pessoas, todo mundo sabe disso. E hoje ninguém quer. O cara quer ser especialista, quer ser analista, mas ele não quer ser gestor de pessoas. Eu pegava lá no tiro de guerra, eu ficava, vamos lá, atividade simples. Eu quero que vocês conduzam aqui a marcação do campo de futebol. Você é o líder. Você vai organizar, vai dar ordem e tal. Ensinar a fazer isso. É a capacidade de você pegar pessoas e estimular elas a fazerem qualquer atividade. Delegar, né? E aí, cara, teve você perguntou, né, de coisas que eu me orgulho. Eu fui comandar o tiro de guerra porque... Qual foi o estado? Itaperuna. Itaperuna? 001, 008. E aí, o que acontece, cara? Quando eu cheguei lá, eu fui porque eu queria colocar meu filho no colégio militar. E aí eu precisava de uma transferência. A minha esposa ela trabalhava na SEDAI e tinha que ficar no estado. E aí eu fui comandar esse tiro de guerra, mas assim, com um certo preconceito, confesso. Com um tiro de guerra? Forças especiais, comandar um tiro de guerra. Cara, quando eu cheguei lá e vi o que era um tiro de guerra, o trabalho social, a oportunidade que eu tive de ter 200 jovens trabalhando comigo, eu olhei assim, cara, isso aqui é uma mina de ouro, bicho. Isso aqui é muito bacana. Cara, a gente desenvolveu muita coisa. Eu fui o primeiro tiro de guerra na história a escalar o Pico da Bandeira, subimos. Uma atividade? Eu levei 100 caras lá e, assim, uma atividade complicada, cara. Eu matei no braço. Comanda. Matei no braço. Foi complicado. Eu fiz campo, fiz o negócio todo no Porque padrão. O tempo é curto do camarada do tiro de guerra, né? Sim, e assim... E olha o desafio que eu me impus. Tiro de guerra, o cara não recebe nada. Então, aproveita pra gente explicar o que é o tiro de guerra. Muita gente pergunta pra gente sobre isso. Então, cara, o tiro de guerra, na verdade, ele nasceu, né, com o Brasil, com esse tamanho todo. Ele, lá na década de 40, existiam antes as linhas de tiro, que eram atiradores civis, né, que se reuniam e tinham linhas de tiro que chamavam na época. O Exército, para normatizar isso, na época, ele enviou militares para organizar, né, essas linhas de tiro, dar um treinamento e ter uma reserva como se fosse uma guarda nacional.
O tiro de guerra, até hoje, né, ele é empregado dentro do país uma situação de guerra ou conflito. E a partir de 1940 e poucos, se criou se institucionalizou isso, né? Criou-se normas, regras, para que os tiros de guerra formassem com a ideia de formar cidadãos. Então, a principal formação dos tiros de guerra é cidadania. Bom. É trazer os valores da pátria e também, né, a parte militar, no caso do conflito ali, ele possa fazer uma segurança de um ponto crítico e atuar na segurança interna do país. Então, mas ele é muito focado em valores, em cidadania. E isso tudo vem muito a ver comigo. E o cara, na verdade, ele vai, né, 3 vezes durante a semana ou 1 hora por semana. Mas bota farda, tudo. Isso, bota farda, tudo. Cabelo cortado, barba feita. É um militar, só que é classificado como segunda categoria, né? Qual que foi o meu desafio, cara? Quando eu olhei para aquilo, eu falei, bicho, se eu conseguir motivar pessoas a vir ralar aqui todo dia sem ganhar nada, eu me desenvolvo como líder e vários outros atributos. E eu comecei, cara, bicho, eu sentava a porrada mesmo. O CFC lá é meio tipo comandos. Os caras acordavam de madrugada carregando pneu, rastejando e tiro porrada de bomba. Recurso pouco, né? Porque acaba que o recurso é pouco também, né? Sim, mas aí o que vem? Eu envolvi a sociedade. Aí, assim, foi um trabalho muito bacana, a gente resgatou o tiro de guerra na cidade, eu fiz eventos, juntei com o Rotary, com o Lions. Então, foi muito bacana o trabalho que a gente fez lá. Fiz projetos de desenvolvimento de liderança junto com universidades, desenvolvi parcerias com empresas, né? Mostrando assim, cara, eu estou preparando líderes aqui, vocês precisam de líderes. Quando esses caras saírem aqui, eles vão ter a minha chancela. Excelente. Então, e vários conseguiram. Fiz programas para concurso. Então, hoje tem cara que na polícia em São Paulo, tem diversos sargentos que passaram. Tem cara que está nos bombeiros, mas tudo iniciou ali. Tiro de guerra. No tiro de guerra. Então, é um trabalho muito bacana, assim, que a gente desenvolveu lá, cara. E está muito alinhado, né, a essa questão, né, de se desenvolver pessoas e dar capacitação para os jovens. Mostrar para eles que eles são capazes, desenvolver resiliência em coisas simples. Você não precisa fazer um curso de comandos para você se testar. Você testar você mesmo em coisas. Hoje vou chegar aqui, vou pegar essas 3 pessoas e eu vou dar ordem para elas, vou concatenar ideias, vou fazer que elas executem tarefas para testar a minha liderança. Sim. Então, você só vai se conhecer se você se testar. Quando eu fui para o mundo corporativo, várias pessoas chegaram e falaram para mim, cara, tu é maluco, tu não sabe nada do mundo corporativo, tu vai bater lá. É o que é, mano. Vou lá e vou cumprir essa missão. Aprendi muito. Cada coisa que eu aprendia lá, cara, cada desafio que eu superava, eu olhava assim, cara, eu sou capaz de fazer isso. E assim eu fui me desenvolvendo. Então, você nunca vai se desenvolver se você não se expor. Então, aceite desafios. O cara chegou. Se o cara chegar hoje, João, você vai ser o CEO da NASA. Pronto. Show, tô indo. E aí tem até uma passagem do gerente lá da Vale, quando eu fiz uma entrevista com ele, ele ligou para mim, João, tô com uma vaga aqui no Malawi, tu quer vir? Eu quero. Tu quer vir fazer o reconhecimento? Não. Tu quer saber o que tu vai fazer? Não. Eu vou cumprir a missão quando chegar aí. Ele tá contratado. E aí depois eu conversando com ele, eu falei, cara, todo mundo que vinha aqui, o cara queria fazer reconhecimento e perguntava, e se não sei o quê, tal. Eu já descartava logo. Tu chegou... Quero. É isso. Eu precisava de um cara que fizesse isso. Não pergunte se somos capazes, né? Exatamente. Dê a missão. Vai lá e vai cumprir, pô. Excelente. Irmão, sobre essa questão do tiro de guerra, ainda voltando aqui, o camarada só pode ficar 1 ano, não é isso? Isso. Então, mas ele pode sair cabo também? Não? Sai cabo, nós temos o curso de formação de cabo, e no final ele recebe, né, a graduação de cabo. Mas ele não fica mais tempo? Não pode ficar. Não pode, então é 1 ano. Não, muitos assim, por exemplo, tem muitos comandos na época que vêm de tiro de guerra. Então, você consegue ser realocado em outras unidades. Ah, legal. Então, se você tiver uma parceria, conhecer, indicar, né? Tô com vaga aqui para engajar. Muitos paraquedistas são de tiro de guerra. Os caras vieram.
Então, Legal. assim, então existe a oportunidade do cara continuar. É uma atividade importante que eu gosto muito do tiro de guerra, porque eu recebo diversas mensagens do pessoal do tiro de guerra, falando, pô, eu deveria falar do tiro de guerra, e eu tenho maior admiração por vocês aí que fizeram ou fazem parte do tiro de guerra. E o comando é composto de um subtenente, não é isso? O subtenente ou o primeiro sargento. A cada 50 atiradores você tem um instrutor. Então, lá no caso, eu tinha 100, era eu mais um sargento. Na época eu era subtenente e eu tinha um sargento junto comigo, o instrutor. Tem tiro de guerra até 200, onde são um subtenente e 3 sargentos. 3 sargentos. Ou 4 sargentos, sendo o mais antigo, né, o chefe de instrução. Então, a gente chama comandante de tiro de guerra, mas o título, na verdade, é chefe de instrução. Então, o chefe de instrução, ele é um subtenente. É um subtenente. Que é responsável por aquela unidade ali. Exatamente. E quando você sai, você ganha o distintivo de comando igual. De comando. E tem todas essas características que tem numa unidade, exemplo, chegada do comandante, tem tudo isso, aquela recebe do comandante? Tudo. Eu tinha guarda em forma quando chegava. Irmão, maneiro demais, já gostei disso aí. Normal. Deixa eu te falar outra coisa. A gente falou sobre o jovem também que entra nas Forças Armadas, que adquire essa resiliência, que está dentro dos atributos militares ali dele, mas hoje a gente vive uma realidade também diferente, questão que a gente fala da geração. Esse jovem que entra hoje para as Forças Armadas, tu acha que ele ainda é um cara resiliente? Ele continua aprendendo a resiliência ali de forma que ele vai ser utilizado depois no mercado de trabalho? Por que eu te pergunto isso? Porque você vem de uma outra geração. E essa geração que você veio, você foi um militar do serviço obrigatório também e fez o teu concurso. Hoje a gente vê muitos jovens, inclusive eu já fui esse jovem que disse que eu não tinha tempo para estudar. E você encontrou um tempo e foi lá e fez o concurso. Então, como que a gente vê esse jovem hoje, e a maioria desses jovens hoje, na geração atual, ele não tem a figura paterna, então ele entra no quartel e a figura paterna dele vai ser o subtenente, vai ser o sargento. Como é que tu vê todo esse cenário aí? Então, eu fui pai de 200 lá. Até hoje a gente tem uma ligação muito forte. E esse cenário é real, tá? Então, isso é um cenário que a gente tem hoje em dia. Foi até um levantamento, um estudo que eu fiz. A maioria dos meus atiradores, eles vinham de famílias que geralmente era pela mãe. Então, ele tinha influência da mãe, da avó e das tias. Então, faltava a influência do pai. Então, teve uma ligação muito forte em relação a isso. Então, até o trabalho que eu fiz foi voltado para isso, né? Para trazer experiência, para a gente conversar, para mostrar para eles essa direção. E eu acredito, sim, o serviço militar ele é importante nesse ponto de trazer essa capacidade de desenvolvimento e resiliência, porque o jovem vai se testar ali, ele vai passar por cenários de dificuldade, ele vai fazer um curso de cabo, outros vão fazer curso de sargento, isso aí vai despertar a liderança, ele vai ter que se comunicar, vai ter que dar ordens, isso aí é importante para a autoafirmação, para o autoconhecimento, né, das pessoas. Com certeza influencia muito na formação dos jovens. Então, se esse jovem, ele também se prepara para o mercado, ele tem uma preparação extra para o mercado, ele é um profissional diferenciado. Com certeza. Excelente. É algo que a gente trabalha aqui no Eterno Herói, né? De preparar esse cara para o mercado de trabalho para que ele utilize desses atributos que ele aprendeu nas Forças Armadas, como a resiliência, como a liderança, a disciplina ali, a hierarquia, mas ele precisa também se adaptar nessa questão da transição para o mundo corporativo, que são as habilidades que ele precisa. E a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse decorrer aqui. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você participou da missão de paz no Haiti, como diversas outras missões que você participou aí. Qual foi o ano do Haiti lá? Então, eu tive lá 2009 para 2010 e 2014 para 2015. 2010 eu tive lá também. 2010 eu cheguei lá logo depois do terremoto. Sim, eu estava no terremoto. Estava no terremoto? Isso. Compartilha com a gente aí um pouco dessa experiência aí, cara, do terremoto ali diretamente. Então, assim, a missão do Haiti é uma missão fenomenal, foi uma missão que ajudou muito na formação de líderes dentro do Exército, porque é uma missão real, né? Então, eu falo até do nível, vou falar mais dos sargentos, né? O sargento lá, realmente, ele comandou uma missão real, ele teve na ponta. Essa experiência, até hoje, ela traz resultado aí, né? Porque fortaleceu muito essa parte da autoconfiança, principalmente, né, dos sargentos. E, assim, o terremoto, cara, foi um negócio muito sui generis, né? Eu estava saindo, já tinha preparado tudo, já tinha entregue meu material.
quando chegou a equipe do Bodão, né, para nos render. E nós estávamos no briefing lá, final da missão. Eu tinha ido pro alojamento, o Bodão tinha ficado lá com... Então tava no Brabate, então. No Brabate. E o Bodão tinha ficado lá com o Moura. O Moura até faleceu agora, o Coronel Moura, no salto... o comandante salto lá livre. Isso. E aí eles estavam passando lá, nós estávamos no alojamento, quando deu o tremor. E, cara, foi um negócio assim que ninguém esperava, né? Nós estávamos dentro do Colimec, deu uma balançada, foi para um lado e foi para o outro. Nesse momento, cara, o pessoal até zoou. Eles falaram, cara, deve ser o João puxando o Colimec com a Land Rover. Olha só a cabeça dos caras. Porque eu sempre estava sacaneando alguma coisa ou outra ali. Aí eles, olha só, pensaram isso aí. Só que eu estava dentro, né? Eu era o mais antigo. Eu levantei e falei, cara, ninguém sai da cama. Fica todo mundo aí que eu achava que era furacão. E eu fui em direção à porta. Nesse exato momento, porque o que acontece no terremoto? As placas se movem. Então, ela moveu para cá, moveu para lá. Foi o balanço do Colimec. Quando elas se chocam, elas liberam a energia, né? Que faz realmente o estrago. Foi exatamente nesse momento que elas se chocaram, eu bati no teto e caí no chão. Aí eu olhei assim, cara, explodiu alguma coisa. E aí eu levantei e fui em direção à porta balançando assim, né? Aí abri, saí, quando saí não via nada, né, cara? Era uma poeira para tudo que é lado. E assim, é um negócio interessante porque ninguém ali tinha sido treinado para terremoto. Ninguém foi treinado para terremoto. E a gente ia aí treinado, né? Um ano quase de treinamento, mas... Não, ninguém foi essa instrução não teve. E, cara, isso aí me trouxe uma experiência muito grande, cara. É até um conceito que eu utilizo hoje, né? De consciência situacional, eu utilizo muito do que eu aprendi lá para gestão de crise e continuidade do negócio. Por mais que nós tenhamos planos de contingência, planos de mitigação, que nós tenhamos treinamentos para crise, a crise ninguém sabe o que vai acontecer. Mas toda essa bagagem que a gente tem de treinamento, nós conseguimos nos adaptar muito rápido. Diferente da pessoa que não treinou para nada. Sim. Então, é isso que eu falo hoje até para as organizações. Cara, vocês têm que ter treinamento, vocês têm que ter plano de contingência, nós temos que treinar. Ah, mas a crise pode ser algo inesperado, sim. Mas nós podemos usar todo esse arcabouço para enfrentar o desconhecido. Sim. E foi o que a gente fez lá. Nós nos adaptamos muito rápido. A situação foi acontecendo, a gente foi puxando daqui, puxando dali, pum, 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 e começamos a operar no terremoto. Quem estava saindo, quem estava chegando. Muito rápido, foi um negócio muito rápido. A minha equipe foi a primeira equipe a sair. Quando caiu lá a Casa Azul, né, a gente recebeu a informação, o Moura me chamou, João, tu vai sair com a tua equipe aí, e vão com um helicóptero que vai pousar aqui atrás. Só que a gente tem um alerta de tsunami. Aí eu cheguei e falei para ele, bicho, alerta de tsunami, a gente chegou lá na beira do mar, vai morrer todo mundo, mas é o que é, a missão. Chamei a minha equipe, e falei pra ele, cara, eu só quero Imagina a adrenalina nesse momento, hein, cara? O satelital que eu quero falar com a minha família. Aí liguei pra minha esposa, eu falei, cara, aconteceu um negócio que não deve nem ter saído ainda aí, mas eu tô tranquilo, tô bem e tal. A gente vai sair pra uma missão aqui, mas tá de boa. Passei pra todo mundo da minha equipe, e aí depois a gente... Só que aí abortaram essa missão. A gente ficou preparado ali, mas o interessante disso foi o seguinte, todo mundo tranquilo, a gente falou, tal... Mas aquele espírito de compromisso, nessa hora que tu olha assim, cara, a equipe realmente tá comigo. Ninguém falou nada e tal, vamos partir, é o que é. E acabou que reverteu a missão, porque os helicópteros foram para outra função, e a gente foi a pé. Só que daí o Bodão também entrou nessa equipe, né? E aí a gente partiu. E é aquele cenário de catástrofe que a gente vê em filme, cara. Tudo caído, não tem como carro passar, nada. A gente sobe, desce, pula. Muita pessoa chegando na gente, né? Buscando auxílio. Ajuda, né? Eu sou saúde, né? O meu kit já 100 metros já tinha acabado. Eu cheguei, Bodão, seguinte, o que tem agora aqui é para nós, cara. Não tem mais como ajudar ninguém, a gente tem que partir e ir pro hotel lá. E teve que operar bastante nessa área da saúde lá. Cara, muita coisa, mas tinha coisa que tu olhava assim... Não tinha jeito. Só fazer o quê, cara? Não tem como. Então, assim... A partir dali, nós saímos dali, fomos para a Casa Azul, chegamos lá na Casa Azul, ainda tinha cara que estava vivo ainda, né? E depois dali a gente saiu, foi para o Hotel Montana, também um cenário, depois Forte Nacional. Depois que a gente retornou para a base, acho que 2 dias depois da saída. Cara, foi um cenário assim, foram 200 mil mortos, né? É a segunda maior catástrofe da história
da humanidade. Então, cenas bastante, né, pesadas ali. Mas, assim, também um trabalho que a gente fez que trouxe uma experiência muito grande. Os militares brasileiros se adaptam muito, né, ao cenário. Resiliente, né? Resiliência o tempo inteiro. Realmente algo que marca aí a vida da gente em todos os sentidos. Tu acredita que depois desse dia, dessa experiência, né, muita coisa para você passou a ser diferente? Com certeza, cara. Com certeza. A gente passa, né? Primeiro que tu entende que a vida não é nada, né, cara? A vida, nós estamos caminhando numa corda bamba ali que a qualquer momento pode balançar mais e você cair. E, assim, incapacidade, né, de adaptação, aprendi muito. A parte de você entender cenários, entender pessoas, capacidade de você... E é um negócio interessante, cara. Quanto mais você tá treinado, mais você fica calmo. Sim. Isso é um negócio que Se treinar fica bom, né? O treinamento, ele... Isso é importante. Você vê pessoas que não são treinadas, ela perde o rumo. E o cara que é treinado, mais ele fica calmo. Quanto mais aperta, mais ele foca, mais ele fica calmo. Isso aí é um negócio muito importante, cara. Que as pessoas têm que desenvolver. Tem que desenvolver. E então, é o tempo todo, né? Eu até falo assim, pô, não adianta me bater, cara. Quanto mais tu me bate, mais calmo eu fico. E isso aí é importante também para a segurança, né? Por quê? A gente vê vários casos que aconteceram, né? Vou citar até o caso do Carrefour. Aquilo lá, totalmente falta de liderança, falta de visão. Do cachorro, né? Não, do cara que mataram lá com sim. O segurança. Exatamente. Por quê, cara? Quem tinha que estar de líder não liderou. E quem estava atuando, cara, atuou totalmente errado. Não tem treinamento. A segurança, ela tem que ter calma, ela tem que ter visão, consequência, impacto, reflexo das ações dele. Eu jamais posso causar crise, pô. Eu não causo crise, eu resolvo crise. Então, a segurança jamais pode partir com essa ideia. Por isso que nós temos que ser preparados, né? Para o caos estar acontecendo, a gente dá aquele passinho para trás e começa a entender, né? Tudo que está na frente, para você ter capacidade de tomar decisão. É um recuar saudável para você. Exatamente. João, ainda sobre o Haiti, eu tive em 2010 também lá, e eu percebi o seguinte, o povo haitiano, ele trabalha para sobreviver, para comprar alguma coisa para comer no dia seguinte. Né? Muitas das pessoas ali vivem assim. Aqui no Brasil a gente já pensa algo diferente, a gente quer comprar um telefone, quer comprar uma casa, quer realizar um sonho. E mesmo com esse tempo todo que as Forças Armadas ficou lá, o Haiti ainda sofre muito com essa questão da violência, essa questão da cultura deles. O que tu fala sobre isso aí? Então, cara, a questão do Haiti, quando a gente fala em segurança, né? A segurança, na verdade, ela é o reflexo aí das tomadas de decisões no campo político. Isso aí é ponto, né? O Haiti, existe todo um fator histórico, né? Cultural ali que influencia até hoje. E, na verdade, o haitiano, ele não pensa só na comida, ele também tem sonhos, né? Ele quer melhorar de vida, a população, ela quer buscar algo mais. Mas a imposição do cenário acaba levando, né, nessa situação que eles vivem hoje. E, assim, a interferência externa, ela ajuda, ela trouxe ali um cenário de estabilização, mas como a gente bem sabe, né, existe uma necessidade de uma mudança organizacional, uma mudança em termos de estrutura política e outras coisas mais, para que realmente tenha uma eficácia e uma efetividade numa mudança do cenário lá. Então, assim, hoje eu vejo que praticamente retornou, né, aquele cenário de caos que existia anteriormente. E, inclusive, já estão até cogitando, né, novas missões lá para estabilização. A UNPOL continuou, né, lá, mas não no nível que necessita o país para se estabilizar. Mas, novamente, cara, tem que existir todo, né, esse emprego, todo esse esforço que é feito pelas forças de paz, mas, paralelo a isso, tem que ter toda essa reestruturação, né, do país. E não é um negócio para hoje nem para amanhã, cara. É um negócio de gerações. Você vai ter que desenvolver gerações futuras. Você vai ter que desenvolver lideranças futuras.
Então, é um negócio a longo prazo. Não existe solução a curto prazo para isso. E Isso tudo aí, depende também do investimento na educação, nas partes exatamente. que de fato importam, né? Isso Para aí é mudar essa para geração. 2 ou 3 gerações. Você vai preparar uma geração agora que vai liderar na próxima, que vai mudar outra. Então, assim, é um negócio a um bom longo prazo, para 30, 40 anos, realmente você ter, né, todo um investimento em infraestrutura para ter algo que realmente seja concreto. O restante é coisas efêmeras. Vou fazer uma ação social. Isso aí vai ajudar naquele cenário atual, mas não vai ser estratégico, né? Não vai mudar. Não vai Não vai mudar. mudar. Excelente, João. Vamos aqui entrar no assunto de transição. Não sei qual foi o tempo aí que tu já deu baixa, né? Sei, mas para tu falar com a nossa audiência aí, qual foi o ano de fato que você saiu do quartel? Então, eu saí em fevereiro de 2021. Fui para o mundo privado, mas eu já tinha, né? Aquele negócio que eu falei para você, do propósitos e objetivos, eu já vinha me preparando já isso ao longo do tempo. Eu tive também uma experiência, né, onde eu peguei uma L-Tip e fiquei 2 anos trabalhando para a Vale na África. Então, eu já tinha essa bagagem aí de segurança, eh, de experiência em segurança corporativa. E depois, quando retornei, eu me mantive, né, principalmente com foco na minha formação. Então, eu tenho uma formação bem sólida, tanto na parte de curso de nível superior, MBA, especializações, e também sempre buscando conhecimento. E quando eu fui para a reserva, eu já estava estruturado. Uma coisa muito importante que as pessoas não dão foco, né, é o tal do networking, cara. O networking é muito importante. E eu tive até uma consultoria uma vez com uma profissional. Ela falou: João, a melhor hora de você procurar emprego é quando você está empregado. Porque você está sempre se preparando. Se você deixa para procurar um emprego depois que você está desempregado, você vai ter um gap, vai ter uma lacuna, você não vai ter network, você não vai estar preparado Não para vai o ter mercado. dinheiro. Exatamente. Então, a melhor época de você se preparar é quando você está empregado. E é aquele negócio, onde que eu quero chegar? Hoje eu conquistei um cargo de supervisor, eu quero ser coordenador. Você tem que estar se preparando para isso. Você tem que estar procurando. Você tem que estar. E a melhor ferramenta que existe hoje é o LinkedIn. Então, o LinkedIn ele tem um poder muito grande de network. Então, você está ali se comunicando, você está escrevendo, você está comentando, você está mostrando que você está se desenvolvendo. Mas isso tu já usava no teu período de transição? Sim. Então já tinha essa informação. Já. Estava sempre ali no LinkedIn, vendo as boas práticas, fazendo curso, vendo o que as pessoas estavam fazendo, o que as pessoas estavam desenvolvendo, quais os cursos que elas estavam fazendo. Estava sempre atualizando. Cara, tô aqui, tô fazendo um curso de compliance. Quando bateu o negócio do ESG, fui entender o que era, fiz uma formação em ESG. Aí o cara perguntou: pô, João, mas você está formando para segurança, o que segurança tem a ver com ESG? Tudo. A segurança está envolvida no environment, no meio ambiente, está envolvido no social, na governança. Todo o processo de qualquer Todo coisa. o processo nós temos. Então, nós temos que entender esse movimento. Então, isso é importante, porque quando você vai para o mercado e você chega, o cara fala de ESG, 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 o que é o curso da ESG lá do Exército? Não, eu não tenho ESG. Então eu vi cara falar isso, tá? Então, assim, cara, é por isso que é importante a gente estar entendendo o mercado. Então, não adianta o cara sair achando que... isso é um grande erro. Tá? Eu saí, sou forças especiais, e eu vou me vender para o mercado como forças especiais. Você pode até ter um nicho para isso, tá? Mas não vai ter grande força. Você tem que entender o que o mercado espera, o que o mercado está necessitando, que eu, como forças especiais, posso atender. Que as minhas capacidades, as minhas experiências podem ser levadas para aquela organização. Então, não é eu chegar lá, não, eu sou força especial, sou brabo pra caramba, salto, O RH não já vai... mergulho. Aí tu vai fazer uma entrevista pro RH, não, quem é você? Não, eu sou o João, eu atiro bem, eu sou sniper, eu sei de segurança VIP, mergulho, já participei do salto de grande altitude e tal. Aí ele vai olhar assim, pô, nada a ver, pô, tua vaga aqui é outra. Então,
isso que a gente tem que entender. Você tem que chegar lá e falar, não, quem é o João Ricardo? De Força Especial, não, eu sei fazer planejamento estratégico, eu tenho experiência em gestão de crise, eu tenho capacidade de criar um sistema resiliente para a organização, eu entendo toda o meu planejamento ele é baseado em ISO 31000, ISO 21360, essas ISOs trazem um caminho lá, nós somos, eu entendo sobre qualidade, eu entendo de processos, então eu sei estruturar processos, então isso já mostra que você está preparado para uma organização, você fazer gestão de pessoas. E isso sobre gestão de pessoas é algo que fazia muito nas Forças Armadas também. Exato. Tudo isso que eu falei aqui, eu fazia nas Forças Armadas. Gestão de projetos. Então, a primeira vez que eu fiz gestão de projetos, eu usei ordem da patrulha. Pô. O cara me deu, João, tu vai fazer uma gestão de projetos de segurança. Eu não sabia, gestão de projetos, o que é isso? A nomenclatura é outra, né? Mas o conceito... Não falei que não sabia, dei minha missão que eu vou fazer. Eu peguei aquilo e fiz uma ordem da patrulha, pô. Gestão de projetos tem início e fim. Uma missão não tem início e fim. Gestão de projetos, você não tem que fazer lá EAP, estrutura analítica de projeto. Não é a mesma coisa que você pegar e a ordem de patrulha, o grupo grupo de bloqueio vai ficar aqui, o grupo de tarefas especiais vai ficar aqui, o outro grupo de segurança vai ficar aqui, o grupo da emboscada vai ficar... Mesma coisa. Eu não tenho que pegar e para esse grupo vai ter morteiro, tal. Esse outro aqui vai ter metralhadora, tal. Mesma coisa. Depois eu não tenho que criar um plano de coordenação e controle. Eu não tenho que executar a missão. Depois, no final, não trago lições aprendidas. Isso é o gestão de projetos. É a mesma coisa que uma ordem da patrulha. Nós sabemos fazer isso, naturalmente. Nós sabemos pegar uma situação e encaixar coisas para que ela funcione. Então, isso aí é muito importante, a gente levar, mas para que você tenha essa visão, você tem que ter a experiência, você tem que ver o que... E ter a informação, né? E ter a informação. Cara, e não adianta, por exemplo, eu fiz isso, sabia, mas eu fui buscar a formação. Buscou conhecimento. Tu é um poliglota, né? Tu fala 4 línguas, né? 3. Aí, e aí fui lá e fiz... É o comando de paraquedista, né? Tudólogo. Fiz um MBA em gestão de projetos, aí depois eu olhei assim, cara, compliance, depois da Lava Jato, todo mundo falando em compliance. Fui lá, fiz um MBA na PUC de compliance e integridade. Então, tem que buscar. Tem que mostrar, excelente. Cara, ó, eu tenho, não é só blá, blá, blá. Eu tenho aqui uma base teórica, eu sei isso aí, tem valia. E assim, o cara no mercado, o cara tácito, o que é conhecimento tácito? É o conhecimento que você adquire através da experiência. Ele tem o seu valor. Hoje as empresas valorizam o conhecimento tácito, né? Mas você não vai progredir muito. Você tem que ter o conhecimento tácito e o teórico. Para você assumir uma função de gestão, você tem que ter conhecimento teórico, você tem que ter essa bagagem. Tem que ter o canudo, né? Tem que ter o seu canudo, não adianta. Inclusive, algumas funções, elas exigem o nível superior. Então, você tem que se preparar para isso. Pô. E hoje, João, não tá difícil, né, o cara conseguir o canudo, né? Não, eu falo assim, cara, hoje... eu fiz... Na sua época, eu falei assim, eu sei que não é muito tempo da minha, mas para ter uma faculdade, irmão, quem fazia faculdade era só quem tinha bala na agulha. Eu fui conseguir... Cara, sabe como é que eu fui fazer faculdade? Seguinte, meu filho, eu olhei assim, cara, vou ter que cobrar dele, mas eu não tenho. Moral de cueca. Vou ter que fazer uma faculdade. Aí eu olhei assim, qual faculdade eu consigo fazer, cara? Vou aceitar. Eu, sendo Força Especial, missão para tudo que é lado, passo 280 dias fora. Apareceu a tal da Unisul naquela época com curso de segurança pública. Foi um dos primeiros. 2 anos, né? 2 anos? Cara, é esse curso aqui. Só que eu levei 4 para fazer. Mas eu fiz prova... Tava nativa ainda? Tava nativa, com missão. Eu fiz prova no Haiti, chegando de missão, fazendo prova. E uma coisa, cara, eu nunca pedi dispensa para nada. Porque eu acho assim, a minha missão aqui é exército. A minha missão é essa. A minha missão não é fazer faculdade. A minha missão é essa aqui. Eu estou fazendo faculdade porque eu quero me formar. E assim, cara, eu fiz prova à noite, fiz prova de madrugada, fiz prova chegando de missão e fui lá fazer. E nunca pedi arrego para nada. Então tempo tem, né? Tempo tem. Cara, novamente, não existe nada que a gente não consiga fazer. Prioridade. Eu acordo 4h30 para malhar, pô.
Eu vejo lá, hein, ó, inspiração, hein? Carcaça o tempo todo, fleca pro encerrado o tempo todo. 50 flecas pro encerrado, mano. 50 flecas pro Sai ali, encerrado. faça agora aqui esse aquecimento pra provar que não é embuste. Vou fazer depois. Vai fazer depois, vai ver depois aí a fleca dele aí, né? Vai ter que acompanhar ele na câmera aí, né? Vou puxar aí. Pô, excelente. Pro cara ver e sem aquecimento. Pô. Mas, cara, assim, é um negócio que eu me orgulho do preparo físico. E detalhe, cara, eu cheguei a ter 100 e poucos quilos, tá? Tive uma questão de depressão e tal. E aí teve um dia que eu olhei uma foto e falei assim, cara, isso aqui não sou eu, bicho. Isso aqui não sou eu. Importante. Porra, pra cima. Qual época é isso? Foi 2000 Antigão 2019 já. E foi uma fase meio ruim. Normal, nós somos seres humanos, cara. Ninguém é indestrutível. A gente não é uma máquina. Não é. Nós somos uma máquina, na verdade, né? Mas assim, literalmente que eu aperto um botão e tudo muda. Exato, cara. Eu tenho bruxismo aqui, dentro da comida. É mesmo? Aqui. Até hoje? Até hoje, é. Cara, você acha que todo isso reflete. Vai refletir em alguma coisa. Todos esses processos da vida. Vai refletir em alguma coisa. Tu tem que estar com a mente preparada. A melhor forma de você estar é mente sã, corpo sano. Cara. Isso é muito importante. Isso é muito importante, a questão do corpo, né? Fazer a corrida, Cara, precisa ser um atleta? Não. Mas dedica ali 20 minutos, 30 minutos do seu dia. Vou fazer uma corrida, vou dar uma caminhada. Vou pagar 100 flecas no dia. Musculação, vou fazer Cara, aquilo é certo. Todo dia eu acordo, faço minhas flexões. E isso aí veio até de um camarada lá da Vale que eu conheci. Ele falou, cara, eu faço 100 flexões durante o dia. Durante o dia todo ou durante... Durante o dia ele ia fazendo, ele tinha que fazer 100. Aí eu falei, cara, não tenho saco para fazer 100 durante o dia, então não fica lá. Vou fazer logo 100 logo de manhã. Vou fazer logo de manhã, acordo, primeira coisa, faço minhas flexões, pago uma etapa. Isso é muito legal, porque depois eu percebi que eu preparava a minha mente, eu preparava o meu corpo para iniciar o dia. Eu já iniciava o dia quente. Já iniciava o dia... Eu não saía de corpo mole, não. Já iniciava ali... Começou a jornada. Começou a jornada e aí você estimula o seu cérebro. Você fala pro seu cérebro, cara, acordou, vamos para cima. Então, isso aí tem toda essa... Então já faz um desafio para esse cara que tá assistindo a gente aí, ó. O desafio do João. O João acordou... Quantas flexões tu conseguir fazer? Flexão fazer 2. 5. Começa com 5, depois faz 10, mas estimula a sua mente e o seu corpo. Irmão, a gente acorda cedo, 4h30, 5 horas da manhã para chegar no quartel. E em todos os quartéis tem o famoso TFM. Durante muito tempo, 8 anos ou até mesmo 35 anos fazendo isso. Quando o cara chega em casa, às vezes o cara quer descansar a carcaça. Aí acaba entrando na obesidade, acaba entrando na depressão. Como é que vencer? Como é que você virar essa chave e falar assim, irmão, eu preciso continuar com a atividade? Cara, isso aí, assim... Tá no livro também, isso aí? Tá no livro? Não, vai estar no segundo. Vai estar no segundo. Mas eu era um cara que, bicho, eu pesava 50 quilos, acho. 48 para 50 quilos. Eu era muito magro, não tinha preparo físico nenhum, cara. Zero. E cara, então assim, é importante. Eu nunca fui atleta de ponta, tá? Participei de pentatlo, participei de orientação, mas eu nunca tive na frente. Mas eu sempre procurei estar no pelotão na frente. Eu sempre procurei estar junto, né, com os melhores. Isso era um negócio que eu sempre... a galera saiu para correr, eu não vou ser o primeiro, mas eu vou estar ali no calcanhar deles ali. Então, aí isso aí é o que te estimula, né? Se você anda com o pessoal que se esconde para fazer o TFM, vai pro banheiro se esconder, você fica para trás, pô. Você tem que estar com os caras que estão fazendo lá na ponta. Isso é um reflexo do cara, pô, da vida Exatamente. Dele. Entra no pelotão que tá lá na ponta. Fazedores. Exatamente. Ambiente. Isso aí é muito importante, cara. Então, assim, cara, o que me tirou foi exatamente o preparo físico. Aí eu comecei no Muay Thai, praticar, foi um negócio que me ajudou pra caramba. Até hoje eu dou minha praticada. E a corrida, cara, eu planejo na corrida, tá? Todas as minhas ideias, e aí vai embora. Aí eu corro 21, eu corro. E pra te ter noção, cara, sabe quando que eu dei meu grande pulo? Foi, eu tava nessa merda, tava gordo, e aí a maratona do Rio caiu no dia do meu aniversário, que eu fazia 50 anos. Eu falei, eu vou correr essa maratona. Com gordo? Gordo. E aí fui correr o primeiro dia, corri 600 metros, parecia que ia morrer, cara.
Aí eu olhei assim, caraca, não vai sair. É o hábito. Eu digo, foda-se. Aí comecei a treinar, pá. Aí fui indo, aí consegui fazer 21. E eu tive pouco tempo, acho que 3 meses e pouco. Mas a gente já tem essa resiliência do corpo, né? Mas eu corri pesado. Depois eu até posso mostrar foto. Manda pra gente. Eu tô bem pesado ali. E o meu objetivo era correr os 42 sem parar. Aí eu fui, os 21 saiu, eu olhei esse cara, tô gigante. Meu irmão, quando deu 36, bicho, parece que a minha alma saiu, cara. Foi embora, minha alma foi embora. Ficou aquela carcaça ali, doía até o fio de cabelo. Eu olhei e disse, cara, vou ir, vou diminuir, vou trotando, mas eu não posso caminhar. Eu botei isso na minha cabeça, eu não posso caminhar. Aí eu olhava o pessoal, só que, cara, uma vibe muito legal, porque tu vê pessoas ali se superando, tinha cara mais gordo que eu, tinha cara que tinha deficiência, senhores já com uma idade avançada, todo mundo se superando. E essa vibe é o que te leva a superar as coisas, cara. Eu assim, eu olhei esse cara, esse ambiente aqui tá muito legal, cara. Vamos junto aí, um levando o outro. E, pô, consegui terminar. Eu me lembro que eu cheguei no carro, tava a minha esposa e meu filho lá, ninguém acreditava que eu ia terminar. Aí, quando eles estavam me acompanhando, porque eu botei no GPS, né? Eles estavam me acompanhando pelo GPS. Eles falaram, ele vai conseguir, vai terminar, vai conseguir. E, pô, terminei lá, assim. E a partir dali eu não parei mais, cara. Aí não parei mais, fui embora. Então, é isso. Novamente que eu falo, cara, coloca desafios. Vai lá e enfrenta, pô. Se você ficar achando que não vai conseguir, que não vai dar mesmo. Vai lá, pô. Joga tua carcaça lá. E outra coisa, cara. Bota a carcaça pra rolo, pô. Não tem problema de errar, não tem problema de fracassar. Cara. Não tem. Você vai aprender. Você vai conhecer os seus limites. Não vai ficar reprovado, não, pô. Não tenha medo disso. Não vou, porque eu vou perder, vou fracassar. Cara, vai. Perdeu, fracassou, você melhorou, pô. Você conhece os limites, você sabe onde é que você tem que melhorar. Volta melhor, pô. Então, tudo é crescimento. Erro é crescimento. Fracasso é crescimento. Isso não abala a gente. Isso é resiliência. Sim. Isso é capacidade de resiliência. Excelente. João, excelente. Estou gostando demais desse papo aqui. Só papo de mentalidade e crescimento. Queria que tu falasse pra gente aí. Queria que tu narrasse, na verdade. Queria que tu narrasse um momento, mas tu continuou na pegada, se preparou para a transição, já estudou, fez faculdade e tudo, mas o momento que tu vai ter que usar a farda pela última vez. Como é que foi para você essa parada aí? Então, realmente, cara, assim, a minha vida ela passou muito rápido, cara. Eu falava assim, eu nunca me liguei muito nesse negócio de posto, graduação, as coisas. Eu era subtenente, estava lá deitado junto com o pessoal, no meio. Sair oficial, para mim, foi uma passagem, né, uma conquista, tudo ali. Mas, assim, eu sempre me senti o militar da ponta, o cara que estava ali, assim, porque eu amava aquilo lá. Então, eu fazia aquilo porque eu gostava muito da minha função. Eu não estava ali por status, por essa situação. E um negócio também que eu falava muito durante os cursos. O cara que faz isso aqui, para usar brevet, sou brabo e tal, ele não dura muito na ação. Sim. Porque carregar isso aqui tem um custo, cara. Carregar isso aqui tem uma responsabilidade. Isso... Muitas vezes eu falava, cara, botar brevet não significa nada, terminar o curso não significa nada. Vocês têm uma longa jornada pela frente, isso aqui vai ter um peso para vocês, isso aqui vai ter uma responsabilidade. Vocês vão ser acionados de madrugada, vai ter que largar a família para ir para a missão, vocês não sabem nem que vocês vão voltar, pô. Isso aqui vai ter um peso, que vocês não vão ver o filho de vocês crescer, vocês não vão estar presentes em muitas coisas. Tem uma responsabilidade muito grande. Tem um preço. Muitas vezes o cara vem muito iludido de achar que vai ser brabão, vai ser Rambo, vai ser o quê. Não é isso, meu irmão. Não é isso. Aqui tem uma responsabilidade, um peso muito grande. Então, a minha vida, cara, ela passou muito rápido. Quando eu vi assim, chegou a hora de ir. Eu olhei assim, caraca, já chegou, já bateu aqui, tô indo. E, assim, quando você tem o sentimento que você fez tudo, você cumpriu o seu dever, você sai tranquilo, você sai com orgulho da sua trajetória. Tá? Então, assim, realmente é um momento marcante, né? É um momento de transição, mas eu já estava também preparado para isso. Já estava esperando. E tu teve uma experiência, tu pegou a L-Tip, né? Eu já tinha, né? Uma experiência também lá fora. Então, assim, realmente para mim foi muito tranquilo, tá? A passagem.
para o mundo civil, cara. Então, até hoje, assim, quando eu tô lá, o pessoal que conversa comigo fala, pô, João, tu se adaptou muito rápido, né, aqui fora, mas por quê? Preparação. E também, né, as forças especiais, ela te traz essa capacidade de você trabalhar em vários ambientes, em equipes multidisciplinares, então facilita muito, né, cara? E para você, pro camarada que tá assistindo a gente, João, que ele é soldado, qual é a dica que você daria para esse cara para ele se preparar também para esse momento da transição? Já que ele não vai ter dia primeiro o certo dele ali. Às vezes o cara se acostuma, ele acha que tem vida de militar de carreira, né? E não é. O que tu falaria para um jovem desse aí? Então, novamente, cara, tem que ter visão estratégica. Não pense só no almoço. Pensa lá na frente. Cara, o que vou seguir carreira? Então, cara, tem que se dedicar para aquilo ali. Não pode deixar para o último ano querer fazer concurso. Vou seguir carreira? Cara, eu fui no primeiro ano, olhei assim, vou ser sargento. Recruta, caí de boca daquilo lá e fui embora. Então, é isso. O que eu quero? Não pode deixar para o último tiro. Pode até funcionar, mas o risco de não dar certo é muito grande. E você se pegar totalmente despreparado, como muitas vezes a gente vê, né? O cara fica sonhando, chega no último dia, não acabou, perdi essa aqui, já era, e agora? Vou fazer o quê? Então, sempre tem que estar pensando lá na frente, e planos de contingência. Se não der certo aqui, eu vou para onde? Ah, não, vou passar o meu tempo aqui e vou lá para fora. Então, passe o tempo de vocês, mas usa esse tempo também para se preparar, pô. Faz cursos. O que o Exército tem para me oferecer? Tem para me oferecer, por exemplo, eu posso aprender carteira D. Hoje aqui fora tem um valor muito grande, pô. Várias empresas de transporte precisam. E é um salário bacana. Eu posso fazer um curso de batedor, de segurança VIP. Procura o que eu uso da parte de informática. A inteligência artificial hoje, né? Cara, nem gosto de falar disso, porque eu sou louco por isso. Eu coloquei a inteligência artificial em tudo na minha vida. E ela é um negócio muito louco. Eu estou falando o seguinte, cara. Daqui, assim, a minha expectativa são 5 anos, mais ou menos 2030, a gente vai ter uma grande disrupção. Quem domina a inteligência artificial vai estar no topo. Quem está aprendendo no meio caminho vai sobreviver, e quem não domina nada vai virar zumbi. Vai virar zumbi. Eu me preocupo com isso, hein, João? Cara, e é certo. A inteligência artificial é um negócio que está num ritmo muito acelerado. Muito acelerado. A inteligência artificial, na verdade, ela não veio para nos substituir. Hoje, ela é um poder. Eu vou te falar, por exemplo, análise de risco. Levava-se 3, 4 meses para fazer uma análise de risco. O Diego, eu mostrei pro Diego isso, cara. Eu cheguei, Diego, eu vou fazer uma análise de risco para ti aqui em 20 minutos, no padrão da ISO 31000, com tudo que tem que ser feito. Usando a inteligência. Usando inteligência artificial. Mas, para você utilizar a inteligência artificial, você tem que ser inteligente. Tem que ter experiência. Você tem que ter experiência, você tem que saber o que você quer. Você tem que olhar e ver, cara, ela tá errada aqui, eu vou conduzir ela para cá, vou conduzir ela para cá. Se você não tiver isso, você não consegue trabalhar com inteligência artificial. Você não consegue nem se relacionar com a inteligência artificial. Nem se relacionar. Eu fico preocupado com isso por quê, João? Até compartilhar contigo aqui, pela tua experiência. Exemplo, tu tem 52, tu falou, né? 52 anos de idade, e você é o cara que tá usando a inteligência artificial, como você falou, você é apaixonado por isso, já visualiza o futuro com essa inteligência artificial, tomando conta de tudo. Mas vai precisar, é claro, da gente humano para que domine isso. E às vezes eu vejo camaradas da minha idade, ou da idade do David novo, que não sabe nada disso. Não conhece nem o ChatGPT. Não conhece nada disso. Eu fico assim, cara, onde esse cara tá? João, aonde esse cara tá? E não é poucos, não. São muitos. A minha mãe eu consigo entender, João. Minha mãe tá estressada, me ligando, não, mas negócio no aplicativo aqui, que não sei o quê. Eu consigo entender. Agora, um cara da minha idade, da idade do David, eu não consigo entender. Hoje mesmo eu tenho uma oportunidade aqui de 6 porteiros. De vagas para 6 porteiros. Sim. Eu coloquei no nosso grupo que a gente tem ali, que ajuda o pessoal na recolocação no mercado de trabalho, e falei, no nosso time colocou e falou o seguinte, chama no contato aqui. No contato, João, a gente bota lá a oportunidade, e quando o camarada interessado manda mensagem pra gente, automaticamente sobe uma mensagem nossa.
que é um funilzinho ali, perguntando pro cara, atualmente, você está empregado ou desempregado? Qual o ano que você saiu das Forças Armadas? A pergunta é, deixa eu pegar aqui exatamente para tu me ajudar nisso, cara, que às vezes eu fico assim, cara, onde a gente vai parar? Aqui, tá aqui, ó. Você está atualmente empregado ou buscando uma nova oportunidade? Segunda pergunta, quanto tempo você serviu nas Forças Armadas? Terceira pergunta, pode me enviar o seu currículo aqui mesmo, por gentileza? E a quarta pergunta, já é nosso aluno na Academia Heróis ou ainda não conhece os nossos treinamentos? Pergunta pro cara. O camarada me manda o currículo e não responde nada disso. Por quê? Cara, primeiro, isso aí, no Brasil, o nosso ensino é péssimo, né? E a gente vê uma grande dificuldade de interpretação. Tá? A interpretação é um negócio absurdo, a dificuldade que as pessoas têm de interpretar. Informações. Ou querência, né? E isso aí também é uma preguiça, às vezes, né? De ler, interpretar. Mas o cara tá precisando de uma oportunidade. Sim. E, assim, a gente até estava falando aqui, né? Tem um acrônimo, foi até elaborado pelo General Rich, né? Que se chama PSIC. Nós vivemos hoje num mundo que ele é precipitado, ele é superficial, ele é imediatista e conturbado. Então, hoje as pessoas, tudo é precipitação, o cara é tudo para amanhã, ele não consegue nem ler, concatenar, ele é superficial, ele só passa ali por cima, não busca o fundamento daquilo. Eu até estava falando para ti, as pessoas veem o fato e não entendem o fenômeno que levou aquele fato. O mediatismo, ele falou, e conturbado. As coisas são tudo uma agitado. Conturbação. Então, isso é uma característica do cenário. Então, isso aí leva a essa situação. As pessoas não conseguem parar e ter foco. Meu foco agora é responder isso aqui. Eu vou ter que pegar pum. Não, eu estou respondendo aqui, já estou fazendo outra coisa aqui, já estou atendendo o celular aqui, estou mandando outra coisa aqui e tal. A capacidade... por exemplo, eu sou multitarefa. Eu estou falando contigo aqui, já estava pensando numa coisa lá, que eu tinha que fazer. Eu sou multitarefa, mas você tem que ter capacidade de controlar isso. Sim. De concatenar as ideias. Senão você fica maluco e não consegue fazer nada. Não consegue produzir, não consegue entregar nada. E aí a gente volta, cara, novamente para a inteligência artificial. Eu vou te dar um exemplo, cara. Eu trabalho com um conceito, né, que se chama SOC C3IA O2. O que é isso? Security Operational Center, né? São os centros de segurança. Hoje nós temos o CCI aqui da polícia, nós temos toda a organização hoje tem um centro de comando e controle. Então, é o SOC, Security Operational Center, voltado para a segurança. O C3 significa comando, controle. Então, no Exército trabalha muito o conceito de C2, né? Comando e controle. No cenário que a gente vive hoje, e é o maior problema das organizações, não sou eu que estou falando, tá? Se você pesquisar no MIT, no PMI, que são instituições renomadas, falam que o grande problema das organizações é a comunicação. E a comunicação é a base do comando e controle. Então, a gente trouxe esse conceito. E aí vem o I de inteligência, o A de ágil. Hoje o mundo necessita agilidade. Importantíssimo. Você tem que ser ágil nos seus processos. E o O2 significa online, offline. Depois eu dou uma passada mais nesse conceito. Mas o que é importante disso aqui tudo? Por que é esse conceito desse centro? Porque já prevendo o futuro, eu vejo, hoje isso já está se materializando, as organizações serão comandadas através de centro de comando e controles, com auxílio de IA e automação. Então, você vai ter, por exemplo, um Security Operational Center... Que já acontece, né, hoje. Com os analistas, recebendo inputs já tratados pela IA. Lá na ponta... Eu não vou ter mais vigilante. Eu vou ter drone, eu vou ter aqueles robôs, eu vou ter câmeras, eu vou ter radares, tudo buscando dados. Esses dados vêm para um banco de dados, onde a inteligência artificial trata eles, e esse tratamento gera informação. A informação vai vir para os analistas. Esses analistas vão pegar essas informações e aí entra o trabalho humano, transformar em conhecimento para tomar decisão. Esse é o futuro. Sim.
em tudo. Você vai ter caminhão logístico trabalhando sozinho, pô, não vai ter mais motorista. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Você vai ter rede de mercado, vai ser automatizada. O cliente entra, pega o produto dele, passa no QR Code, sai, a máquina já pega, repõe o produto ali, pô. E você vai ter um centro de comando comandando toda essa situação, pô. Então, o centro de comandos é o futuro. Então, isso aí é um negócio certo. As pessoas têm que entender hoje que elas têm que se capacitar para isso, pô. Então, o cara tem que pensar em estudar, ele tem que planejar de fato o que ele vai estudar. As funções vão sumir do nada. Vai sumir do nada. Acabou. Não tem mais porteiro. Não tem mais vigilante. Não tem mais repositor de estoque. Não tem mais motorista de táxi. Vai sumir. Por isso que eu falo dessa disrupção que vai acontecer no futuro. O mundo é disruptivo. Vai ser do nada. Cada vez mais, né? Mudou, acabou, agora entrou aqui, pum. Nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar, quando você me fala que as pessoas hoje não sabem nem mexer numa inteligência artificial, é aquilo que eu falo. Essas são as que vão virar o zumbi, pô. E eu falo, me preocupo com isso porque eu sei da potencial desse cara, que tem liderança, que aprendeu um pouco dos atributos e tá perdido. E eu pergunto às vezes, irmão, qual área você quer atuar? O que ele me responde, João? O que você conseguir tá bom, cara. Complicado. Então, é doideira, João. Tem que se preparar, cara. Tem que estar antenado no que está acontecendo. Tem que estar antenado no que está levando no mundo. E aí entra, cara, a agilidade, ela vem de um conceito, né? Nós temos o Scrum, temos o Kanban, que são metodologias que são ágeis. De onde vem esse conceito de agilidade? Então, gestão de projetos, nós vimos que existe conceitos já consagrados do PMI, né? Que é um instituto, né? Voltado para gerenciamento de projetos, onde existe toda uma estrutura de gerenciamento muito hierárquica. Ela é muito utilizada, né, para grandes projetos. O pessoal de tecnologia até iniciou utilizando esse tipo de estrutura, mas depois eles viram que eles precisavam ter agilidade nos projetos. Hoje, os projetos de tecnologia, se vocês verificarem, eles iniciam com um projeto base e ele vai sendo desenvolvido rapidamente por fases. Esse conceito de agilidade nós trouxemos, né, para outros modelos de gestão. Então, hoje, o que é agilidade? É você ter uma resposta inicial e, a partir dessa resposta inicial, você se adaptando aos novos cenários, com tomadas de decisões rápidas, baseadas em dados e informações confiáveis e assertivas. Isso é agilidade. Então, nós temos que solucionar algum problema agora. Caiu a energia aqui. Nós temos que solucionar esse problema agora. Qual a primeira coisa que nós temos que fazer? E aí a gente já começa a colocar para funcionar e a gente já vai buscando alternativas para isso, mas já de uma maneira rápida. Então, as ideias são concatenadas. Por exemplo, uma maneira ágil que eu faço. Você tem sprints, né? Isso aí é a metodologia do Scrum. Então, eu determinei que nós temos que fazer a tarefa de pintar essa sala até o final do mês. Na primeira semana, qual que é o nosso objetivo? Tirar tudo isso daqui. Na segunda-feira, eu reúno minha equipe, uma falta fazer tal coisa. Eu entro para ajudar eles a fazer aquilo. De modo que na sexta-feira a gente consiga cumprir a tarefa. Então, isso é agilidade. Só que isso aí depende, que é muito de liderança, capacidade de concatenação de ideias, capacidade de gestão de equipes, capacidade de ouvir. Hoje nós trabalhamos com o conceito de team of teams, times de especialistas. É o que a gente está fazendo aqui, pô. Você não é um especialista da área de TI, da área de comunicação, você é um especialista na área de marketing, na área de gestão, eu sou especialista numa outra área. Nós juntamos a nossa especialidade para fazer um programa. Então, isso aqui é um team of teams, time de especialistas integrado para cumprir uma missão. Então, todos esses conceitos entram na agilidade. Antigamente, como é que tinha? Era o João que dominava tudo. Eu chegava aqui, você faça isso, você faz aquilo. Você tem que ter não sei o quê, tal. Hoje não é mais assim. Eu, como gestor, muitas vezes eu estou aqui só direcionando, trazendo, mas você é o especialista. Porque nós trabalhamos hoje num mundo que ele é multidisciplinar. Por mais que eu tente conhecer tudo, eu não vou conhecer. Sim. E nem é bom, né? E nem é bom.
Então, eu preciso de pessoas para me assessorar e que a gente trabalha ouvindo todo mundo. Você não precisa saber de tudo, você precisa conhecer pessoas, estar com pessoas que sabem um pouquinho de cada coisa. E Ex- isso gera o resultado. As Exatamente. maiores empresas são formadas assim, né? E a diferença do imediatismo que você falou o imediatismo ele não tem metodologia, ele não tem estrutura, ele não tem liderança. É aquele negócio, chega, sai todo mundo fazendo sem ter uma Não sai direção, do lugar. sem saber para onde é que vai. Não sai do lugar. No ágil, não. Nós fazemos as coisas ágeis, porém nós sabemos exatamente onde nós queremos chegar. Processo. Nós temos metas, nós temos objetivos, nós temos métricas para alcançar aquele objetivo final. Coisa que isso acontece muito no digital, né? Porque, por exemplo, o tráfego pago hoje ele é muito baseado nessas informações de métrica, de resultado, de como Sim. a persona, de como o personagem pensou, apareceu. Isso é agilidade. Agilidade. Falou, ontem eu estava falando Sim. sobre alguma coisa na internet lá, que eu estava falando alguma coisa com o normal e começou a aparecer para mim uns anúncios aqui do que eu estava falando. Então, rapidamente, tecnologia, Agilidade. agilidade aqui. A gente está falando que agora vai aparecer para gente. Me fala um pouco mais aí desse lançamento. Foi esses dias que lançou. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa aí. Compartilha com a gente aí. Então, isso aqui é uma realização de um sonho, né? Muita gente fala, né? Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Então, eu consegui, né? Esses 3 feitos aí, e foi de forma assim espontânea, né? Não foi nada planejado. E quando a gente fala, né, em escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, na verdade a gente está falando de legado, né? Porque quando você planta uma árvore, você espera que ela cresça e que ela dê frutos lá na frente, né? Quando você tem um filho, você está deixando um pouco de você, né, para o futuro. E o livro, quando você escreve, você está deixando, né, um conhecimento, você está passando Legado. uma experiência. Então, esse livro ele teve justamente esse propósito. Ele nasceu lá, na verdade, quando eu estava também lá, quando eu tive a minha experiência no tiro de guerra, eu pensei assim, cara, como que eu posso escrever algo que ajude as pessoas, que ajude esses jovens, porque lá atrás, quando estava na situação deles, não tive nada disso. Eu não tive uma pessoa que me orientou. O meu pai era um cara assim, trabalhador, honesto, mas era aquele cara rude, né? Ele tinha uma visão dele diferenciada. E assim, então eu fui descobrindo sozinho e tomando paulada. Através de paulada eu fui aprendendo. E eu pensei assim, cara, como que eu posso diminuir essas pauladas, né? Na vida das pessoas, principalmente dos jovens, daqueles que querem seguir, às vezes, esse mesmo caminho e tal. E a partir daí eu comecei a rascunhar o livro. Qual ano? Na verdade, eu comecei em 2019, foi os primeiros rascunhos que eu fiz. Aí eu olhei assim, não é fácil escrever um livro, porque no livro você se expõe, né, cara? Você expõe a sua vida, você muitas vezes pode estar expondo uma instituição. Então é um negócio que tem que ser muito bem pensado, né? Como que você vai fazer. Então é um desafio bem grande. E também, assim, eu procurei ser no livro o que eu sou, né, cara? Você não vai encontrar ali embuste, você não vai encontrar fantasia. Tudo que está escrito ali é da minha vida, foram as dificuldades, o que eu passei. O livro está baseado muito nas minhas experiências, né? Então, não tentei construir nenhum super-herói, nada. O que vocês vão ver no livro é a pessoa do João, né? Tanto nos seus pontos fortes quanto nos seus pontos fracos, para que realmente trouxesse uma experiência. E aquele negócio, assim, quando você coloca a sua história, cara, eu falo assim, eu estou tentando contar aqui a minha história, mas, na verdade, a nossa história ela é contada pelas pessoas que a gente conhece na vida. Quando eu cheguei aqui, nós não nos conhecíamos pessoalmente, mas você conheceu o que antes? Meu nome. Então, e esse é um dos maiores legados, né, que eu falo. O nosso nome é a nossa marca. Sim. O nosso nome é a nossa história. O nosso nome é que o meu filho vai usar. Pô. Quando as pessoas conhecerem meu filho, eles vão falar, você é o filho do João Ricardo? E a partir daí, elas já entendem quem é ele. Pô. Então, olha só o que você deixa, cara. Então, eu tenho um peso muito grande. Eu tenho uma preocupação muito grande com o meu nome, porque o meu nome é a nossa marca. Isso aí a gente tem que construir, tem que zelar e tem que preservar muito, né, cara? Então, tanto que tá aqui na capa, eu fiz questão de eu escrever o livro, não foi outras pessoas que escreveram, tá?
Fui eu que escrevi todo o conteúdo que está aqui dentro. E então, cara, e aí ele vem trazendo isso aí desde a minha adolescência, até a formação, né, do curso Forças Especiais. O que eu aprendi, eu trago insights aqui já para pessoas, né, que vão trabalhar fora, como que elas podem empregar isso. Traz também, muito voltado também, assim, para quem trabalha na área de RH e quer conhecer um pouco das capacidades do militar e das forças especiais. Então, já para quebrar alguns paradigmas e mostrar, né, o potencial que nós temos. Lá fora, isso aí é muito empregado, as empresas buscam pessoas que passaram por essas experiências para integrar suas organizações, porque eles veem um valor muito grande nisso. Inclusive, tem um livro, se nós pegarmos o livro do Scrum, que fala da metodologia ágil, o autor, várias vezes, ele cita, né, as equipes de forças especiais como referência em equipes de alta performance. Teve um outro livro também que eu li, que eu sempre cito, né, que se chama Liderança e Propósito, que é do vice-presidente do LinkedIn. Ele fala também diversas vezes sobre equipe de forças especiais como referência em equipes de alta performance. E, então, lá fora eles veem isso. E aqui dentro ainda as pessoas não conhecem todo esse potencial, né? O quanto que a gente pode cooperar, quanto que a gente pode trazer. E também não, porque eu tenho essa experiência. Mas o militar em si, ele traz várias coisas. As pessoas que lerem o livro, elas vão notar isso. Elas vão ver, cara, isso aqui realmente faz sentido. Pô, eu aprendi a fazer isso aqui, mas isso aqui utilizado numa organização pode ser uma gestão de crise, pode ser uma continuidade de negócio, pode ser, eu posso empregar isso aqui numa função de supervisor. Então, o livro ele foi bastante voltado, né, para essa experiência. E, na verdade, não é um só, né? São 3 livros. Esse é o primeiro. É o primeiro. Primeira edição, o primeiro volume? Esse aqui é a primeira parte. Como eu falei, ela vai desde a minha infância até a formação do curso de Forças Especiais. O segundo, ele vai pegar a minha época nas Forças Especiais, né, como operador de Forças Especiais e instrutor, sempre voltado para aquilo que eu aprendi, né, nessas missões. É um livro muito pessoal. E o terceiro livro, ele fala da minha transição para o mundo corporativo. As experiências que eu tive. Hoje eu tenho uma metodologia que eu criei. Existe um conceito que eu chamo de segurança corporativa 4.0, onde eu aplico todos esses conhecimentos de forma concatenada, com metodologias, com ferramentas. A gente fala muito... eu falo sempre assim, você tem 3 estágios, cara, que são importantes as pessoas entenderem. Primeiro deles, você conhece ferramentas. Por exemplo, eu conheço o ciclo PDCA. Eu pergunto, vocês conhecem? Todo mundo conhece o ciclo PDCA. Você conhece MASP, metodologia de análise e solução de problemas? Ah, conheço. Você conhece ciclo W2H? Conheço. Conhecer é uma coisa. Entender como você pega essas metodologias e utiliza na sua gestão é um segundo passo. E aplicar esse entendimento na prática é o terceiro passo. Quando eu falo para você que eu tenho uma metodologia tal, é porque eu conheci as ferramentas, eu entendi essas ferramentas e eu coloquei na prática. Aplicou. Eu tenho cases reais disso e dos resultados disso. Então, essa experiência, ela é muito importante que as pessoas têm. E aí vem um negócio, eu até estava conversando esses dias com um garoto lá, que ele estava criando um plano de gestão de crise, do zero. Eu falei, velho, entenda esse momento que você está vivendo da seguinte forma. A experiência que você está tendo de conhecer metodologias, ferramentas, de entender como isso funciona na organização e depois de colocar prática, ninguém vai tirar isso de ti. Esse é o maior valor. Se você chegasse na organização e pegasse tudo isso aqui pronto e só aplicasse, que experiência você ia ter? Aqui tu tá apanhando, tu tá sofrendo, tu tá fazendo o negócio funcionar, tu tá aplicando. Cara, isso aqui tem um valor imensurável. Por isso que nós temos que nos colocar nessas situações. Isso é o que dá valor pra gente. Sim. Porque depois, no final, você chega e fala, eu fiz isso. E é um negócio que eu trabalho muito na minha equipe. Celebra, né? O pessoal chega para fazer... velho, seguinte, você vai criar esse plano aqui. Eu sei como fazer, eu faço o plano em 15 minutos. Mas eu não quero eu fazer e dar para ele. Eu quero que ele faça.
porque ele vai aprender, ele vai se desenvolver e ele vai se sentir parte do processo e, melhor ainda, ele vai ter confiança que ele pode fazer aquilo. Satisfatório, né? Quando você pega um vigilante lá da ponta e fala, meu irmão, você vai escrever o procedimento desse posto. O cara, não, escreve, João, mas eu nunca fiz tal. Então, vou te dar uma orientação inicial, mas eu quero que você faça. Não eu, João, faça. Isso é importante demais. Né? Isso desenvolve pessoas. Isso que é um negócio bacana. Porque, cara, não existe nada melhor. Isso eu aprendi também no curso Comando. Quando você supera alguma coisa e você olha assim, cara, eu fiz isso, por menor que seja. Cara, isso te dá autoconfiança. Você se sente bem, entra uma adrenalina, entra uma endorfina, sei lá, no teu corpo, que você olha assim, cara, eu sou capaz de fazer isso. Eu fiz, eu coloquei isso aqui na história. Isso é legal, velho. Isso é o que é bacana para as pessoas, cara. Entendeu? Então, assim, tenham essa sensação. Tá tudo aqui. Tá tudo aí. E esse aqui é nosso? Esse é teu. Porra, Esse aqui eu trouxe. Eu vou pedir pra tu deixar uma... Vou ter que colocar o óculos. Pô, o cara é sniper, mas é cego. Mas é só pra perto. Pra longe eu tô... Ó, pra longe tá o aço. Tô chegando longe ainda. Ó, então deixa uma dedicadora pro Eterno Herói aí. Tô chegando lá na frente. Pô, isso é importante demais. Então serão três livros aí. Esse aí é o Força e a Resiliência. Depois vem falando sobre a vida nas operações especiais. Depois aí um pouco da transição de carreira. Bota o Eterno Herói, para o Eterno Herói. Que a gente compartilha aqui o livro sempre entre o nosso ecossistema. Irmãos, prazer demais aqui ouvir essas histórias aqui. O Brasil hoje teve uma pesquisa, né, de 57 países. O Brasil ficou no 52º país na questão de leitura ainda. Ainda a leitura no Brasil ainda é fraca, hein? Minha letra é horrível. Minha mãe queria que eu fosse médico, mas não deu. Essa aqui... Mas fazia lá os socorros lá. Velho, é uma honra. Irmão. Cara, leia. Aqui, ó, para meu amigo Eterno Herói, força e honra sempre. E sempre com raça e vibração. Ó, Força e Resiliência, para você que quer aí adquirir o livro da Força e Resiliência aí do nosso camarão João Ricardo. Como é que faz, João? Então, tem duas situações. Você pode adquirir direto na Editora Eficaz ou pode adquirir direto comigo. Venho com a dedicatória ali. Tá? Depois eu deixo aí o WhatsApp para entrar em contato. Vai estar na descrição, David. Bota na descrição aí o Instagram dele e bota também o WhatsApp. Não, no Instagram tem o contato lá. Tem lá? Bota o Instagram lá para precisar. Mas já abri aqui na página 150 aqui. Vou só compartilhar a página. Você pode compartilhar? Lógico. A maior guerra que você vai lutar é contra si mesmo. Eita, pega aí assim. O principal adversário está na sua mente, guerreiro. Na sua mente, você é o que você pensa, pô. Aí, e as limitações autoimpostas de superar sequer persistência e autoconhecimento. Irmão, a dificuldade está, sabe onde? Aqui, ó, quem tá falando isso aqui é o João. E eu falo sempre isso, tá aqui, ó, na tua mente. Você é aquilo que você acredita que é. Se você acredita que você é um derrotado, você vai ser um derrotado. Agora, se você acredita que você é o cara que vai mudar, de fato, a tua geração, você é esse cara também. Irmão, vou ler isso aí com certeza, já gostei aqui, vou compartilhar. Irmão, a gente tá ficando com o tempo reduzido ali, mas, tem muito assunto pra gente falar aqui, mas o David tá me apertando e falando, caramba, vai dar ruim aqui, porque a gente tá com um espaço pequeno. Vamos fazer a próxima. Vamos fazer a próxima. Quero que tu fale rapidamente, se tu puder, é claro, é sobre o militar no mundo corporativo, irmão. Então, temos muita oportunidade, tá? No mundo corporativo. Como falei, hoje existe um grande gap, né, de liderança, e nesse ponto aí nós temos bastante bagagem, né, para cooperar. Hoje, nesse cenário que nós vivemos aí de volatilidade, de mudança de cenário muito rápido, nós temos uma capacidade de adaptação. Então, e também é um ponto hoje muito importante para as organizações, porque a adaptabilidade hoje é fundamental. Sim. Mudou o cenário. E agora? Como que nós nos adaptamos a essa nova situação? A pandemia mostrou muito bem isso. Muito. Teve organizações que, o cara fabricava perfume, mas parou de vender perfume, porque ninguém mais tinha dinheiro, vou fazer o quê? Álcool gel. E o cara ficou rico. Então, isso é importante. Talvez ele não ganhou dinheiro com perfume, ganhou dinheiro com álcool gel. A capacidade de adaptação ao cenário. Nós conseguimos fazer isso muito bem, se adaptar a novos cenários. Resiliência. Então, o militar, por si só, né, pelas nossas características, nós temos uma capacidade de resiliência
E isso aí é muito importante hoje. Então, são vários atributos que nós temos que podem ser levados para as organizações. Mas, novamente, eu falo, cara, precisa de uma assessoria, eu ressalto o teu trabalho, parabenizo para isso, trazer essa visão para as pessoas que querem ir, que estão ingressando. Cara, ok, vamos lá, vamos ver você como militar. Você como militar é o quê? O que você tem? Isso. Agora vamos pegar isso e vamos transformar para o mundo corporativo. Excelente. Vamos transformar para que o mundo... Então, essa assessoria é o importante para que o cara faça a transição. Tá? Então, assim, é muito difícil se o cara não tem uma vivência, ele conseguir fazer isso sozinho. Então, é importante que tenha alguém que auxilie ele para ele fazer essa transição. Então, assim, eu tive uma oportunidade, né, de participar e, como eu falei, o network é importantíssimo. Então, tem que pensar lá na frente. Em que momento que eu vou iniciar esse network? Em que momento que eu vou começar essa atualização? Então, tudo isso aí é importante, que a pessoa faça, né? Senão ele vai sair e vai estar perdido. Vai sair em vaca. Vai sair. E vaca, e não vai conseguir estabilizar. Você já tem que sair estabilizado, beleza, vou fazer, né, a minha Tu deixou a mensagem pra tranquilo. gente aqui, quando o cara sai do avião não tem como voltar mais. E tem essa, saiu do avião, não volta mais pro avião, não tem, nunca vi paraquedista voltar, só o Homem-Aranha. Só Homem-Aranha, e ele não existe, né, cara? Ele não existe. E ele não existe. Então saiu do avião, já era, meu irmão, tem que sair estabilizado para fazer... um salto bacana. A transição suave, né? E quero te pedir aqui, eu peço para você sempre ao vivo aqui, para você pensar. Ó, já te convido a você deixar um conteúdo poderoso pra gente na nossa plataforma, que é a plataforma Heróis, sobre resiliência. Ok. Ó, você vai gravar certeza. aqui o conteúdo top para quem é nosso aluno lá, vai receber um conteúdo top aí do João sobre resiliência para você, a adaptação. A gente tem que transbordar nessa juventude, tem que transbordar nas pessoas. Não importa se você é temporário, você é de carreira, cara, você precisa estar conectado com a missão pra gente, ou você vai ajudar transbordando conhecimento, ou você vai ser ajudado conseguindo uma oportunidade aqui através do Eterno Herói. João, olha só, o livro aqui já está recebido. David, tem que ler o livro. Quanto tempo para ler, David? 30 dias? Tá de sacanagem. Pô. Tem que ser agilidade, mano. Tem outro dia. Irmão, isso aqui vamos dar o prazo aqui 3 dias. 3 dias. Aí, excelente. Esse aqui é uma lembrança nossa aqui do Eterno Herói. Todo Eterno Herói aqui merece um cheiro de nuvem. Olha Esse aí. aqui é o perfume do Eterno Herói para tu levar aí como lembrança aí. Oh, excelente. Irmão, força. obrigado pela participação. Tem muita coisa que eu queria explorar contigo aqui, mas o tempo fica corrido. Vamos ter uma próxima oportunidade. Com certeza. Queria que tu deixasse um recado aí para essa galera de mensagem final aí, já te agradecendo pela oportunidade. Então, a mensagem é essa. Cara, primeiro, qual é o seu propósito? Onde você quer chegar? Tem que pensar nisso, tá? Não fiquem só pensando no dia a dia, porque isso aí não vai levar. Nada na vida é fácil. No pain, no gain. Isso aí é uma grande verdade, tá? Só é fácil para aquele que já nasceu em berço de ouro e vai viver a vida dele ali, não precisa fazer esforço. Mas para a gente que tem que batalhar todo dia, tem que conquistar, tem que buscar algo, não tem jeito. Vai ter que ter dedicação, vai ter que ter esforço, vamos ter que buscar os nossos objetivos. E, novamente, cara, cada conquista ela tem que ser comemorada. Cada conquista que vocês conseguirem, cada desafio que vocês vencerem, tem que ser comemorado e vocês têm que sentir orgulho disso. Tá legal? E vamos em frente. Vamos em frente, mente forte, corpo forte, objetivo definido e vamos embora. Força e honra. Ó, força e honra, tamo junto. E agora, ele é o aço. Ele começa cedo e termina tarde, irmão. O cara é preparado pra pagar 50 flexões no punho cerrado por dia. Pô, pensei que ia escapar dessa. Eu vou acompanhar ele aqui, mas não sei se vai chegar a 50 assim, não. Mas, ó, David, foca ali no amigo ali. Vai ser aqui mesmo? Aqui mesmo? Aqui mesmo. Aqui mesmo, ó. Aqui mesmo. Ó, aqui vai dar pra eu tu, não. Fica aí. Faz você, que eu tô aqui. Vamos lá. Ó, aí, ó, pra encerrar o episódio, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, David, 18, 19, 20, 21, excelente. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Que isso, garoto, aí? Dois. Agora sim, ó. Até o próximo episódio, tamo junto. Ô, senhor, quem sabe faz ao vivo, bora. Porra, deu pra esquentar.